09, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação: Júlio Nascimento. São 8h22, horário oficial do Brasil. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma jornada esportiva com um timaço Globo CBN para mais uma partida do Campeonato Paulista. Hoje, dia de Moisés Lucarelli. A Ponte Preta em busca da primeira vitória na competição contra o Velo Clube. Esse é o jogo que você confere a partir de agora. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. E a grande expectativa do torcedor ponte pretano pelo primeiro resultado positivo nesta temporada. A situação, por enquanto, da Ponte não é das melhores. A gente vai contextualizar tudo que a gente já vem falando ao longo desse mês de janeiro, os problemas dentro e fora de campo que acabam resultando numa dor de cabeça gigantesca da Ponte. Claro que a gente vai falar também hoje, durante o dia, uma grande apuração, uma reviravolta impressionante envolvendo o Guarani, o noticiário do futebol de Campinas. A volta dos que não foram. Matheus Costa foi demitido de manhã e readmitido à noite. Já viu isso? Daqui a pouco a gente explica também lá nos lados do Brinco de Ouro. Mas vamos ao majestoso, já girando o timaço da CBN, trazendo os primeiros destaques de Ponte Preta e Velo Clube. E começamos pelo vestiário mandante, o vestiário preto e branco, onde está Adriana Almeida, trazendo o primeiro destaque da Macaca. Boa noite, tudo bem, Dri? Boa noite, Júlio. Forte abraço para você, meu amigo, e para todos os ouvintes da CBN. Começou agora, há poucos instantes, o processo de aquecimento dos dois times no gramado do Majestoso. E a Ponte Preta, em processo de aquecimento, continua com toda aquela dificuldade financeira. Teve uma semana muito difícil para tentar equilibrar os ânimos e conseguir vir para esse primeiro jogo em casa. Nenhum reforço ainda foi inscrito por conta do transfer ban. A Ponte está proibida, por enquanto, de registrar reforços. E aqui eu estou bem na boca do túnel aqui do Majestoso. Muitos desses reforços aqui, olhando o aquecimento do time que vai a campo daqui a pouco, entre eles o zagueiro David Braz e outros jogadores que ainda aguardam. A Macaca, que vem de derrota na estreia para o Corinthians, agora reencontra a torcida, uma torcida ainda muito tímida aqui no Majestoso e sem novidades entre os titulares. O técnico Marcelo Fernandes repete a escalação que entrou em campo no jogo de estreia contra o Corinthians. Júlio. Essa informação é importante, né? É importante dizer que muitos reforços já estão em Campinas, já estão no Majestoso. A Adri citou nominalmente aí o David Braz, que é um dos nomes mais conhecidos dessa leva de contratações, mas o tal do transfer ban, torcedor ponte pretano tá virando especialista em departamento jurídico no futebol, entendendo tudo de transfer ban. É uma notícia mega negativa nesse começo de temporada. E o Velo Clube, esse time que ano passado deu trabalho para muita gente, nesse ano tem um técnico muito conhecido, né, Adri? É, conhecido também da torcida campineira, né? O técnico Pintado, já com passagens pelo Guarani e também aqui pela Ponte Preta, hoje assume o comando do time do Velo Clube, que estreou contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, um empate sem gols. O Pintado tem todo o time à disposição e a única novidade nesse time do Velo é no ataque. O Daniel Amorim, atacante, entrou muito bem no segundo tempo do jogo da estreia contra o time de Ribeirão Preto, o Botafogo, e hoje ganhou a vaga no comando de ataque no lugar do Lucas Duni, que vai para o banco de reservas. Única modificação entre os 22 titulares. A Ponte é a mesma, o Velo apenas com essa mudança no ataque, Júlio.
Obrigado, Adriano Almeida, com a primeira movimentação, os primeiros destaques de Ponte Preta e Belo Clube. Já Adri volta com mais informações importantes, precisas, lá no Majestoso. Você ouviu com a narração de Oscar Ulisses, ultimaço da CBN no primeiro tempo da vitória santista contra o Santos no Allianz Parque. O Alan marcou o único gol da partida, intervalo de jogo. Estaria aqui, de olho no segundo tempo para informar tudo do clássico Palmeiras e Santos, jogão de bola pelo Campeonato Paulista, uma das atrações dessa segunda rodada. Daqui a pouco no Central da Bola também vou falar sobre a sensação nesse começo de campeonato, porque é uma sensação da região, é uma sensação que está assombrando muita gente aí nesse começo de Paulistão. Mas agora o destaque da opinião, ele foi convocado, escalado para analisar tudo de Macaca e Galo Vermelho. Carlos Eduardo de Freitas, boa noite, tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento, boa noite a você, boa noite, ouvinte CBN, em especial aí ao torcedor da Macaca. É um jogo difícil para a Ponte e um jogo em que a Ponte tem responsabilidade. Mesmo com esta responsabilidade, a Macaca vem a campo cercada aí, né, de notícias ruins, de uma semana muito complicada. Vamos ver como que vai ser o comportamento desta nega véia depois de tanto noticiário negativo, né? Talvez uma das piores fases da história da Ponte. Olha que a Ponte já passou por fases terríveis e esta é mais uma neste livro de sofrimento chamado Associação Atlética Ponte Preta. E ele também foi convocado para fazer Ziriguidum pra lá, Ziriguidum pra cá. Hoje tem bola na rede, tem Ziriguidum com ele. Alô, Carlos Capela. Alô, Júlio Nascimento, ótima noite pra você, grande abraço mais uma vez juntos na jornada esportiva aqui no futebol da CBN Campinas, uma noite muito agradável, tá muito gostosa essa noite aqui, aqui tá fresquinho, tá, não tem aquele calorão, tá bom demais, tomara que o jogo também seja bom, viu, Júlio? É isso, Cabelinha, essa é a nossa expectativa dessa quarta-feira, de um jogo agradável de bola na rede, principalmente a vitória da Macaca hoje, apesar de Rio Claro ser pertinho aqui, né? Hoje a gente tá com a Macaca aqui torcendo pela primeira vitória na temporada, a bola rola a partir das 9 horas e você confere aqui na CBN. E além de Ponte Preta e Belo Clube no Majestoso, eu estarei aqui acompanhando os jogos no Brasil e no mundo no Central da Bola. E uma das sensações nesse começo de campeonato mencionado agora há pouco é o Primavera. Alô, Carlos Eduardo de Freitas, hein? Porque Paulo Baia foi pra casinha, Paulo Baia Freitas fez o terceiro do Primavera contra o Mirassol, Primavera 3, Mirassol 1, e olha que a gente tá falando de um Mirassol, vou até olhar a escalação aqui, viu, Carlão? O Mirassol hoje tá jogando com Walter, goleiro, Daniel Borges, João Vitor, ex-Guarani, Luiz Otávio, Felipe Jonathan, Zé Aldo, Neto Moura, Lucas Mugni, Galeano em São Paulo, Carlos Eduardo e André Luiz. Então é um Mirassol completinho, viu, Carlão, que tá tomando por enquanto 3-1 do nosso fantasma Gabriel Poveda, o nosso garoto aqui de Campinas foi pra casinha, abriu o placar 1-0, o Líger fez 2-0, aí o André Luiz diminuiu e o Paulo Baia Freitas fez o terceiro, partida em andamento no segundo tempo, viu, Carlão? Gostei, Paulo Baia Freitas, olha que se tivesse o Paulo Baia hoje nesse time da Ponte, com certeza iria ajudar e muito, né? O Paulo Baia que depois da saída dele na Ponte, ele evoluiu no futebol, isso é inegável, passou pelo Goiás, passou pelo Fluminense, passou pelo Ceará e agora contribui aí, né? Disponibiliza a qualidade para o Primavera, ele pertence aí ao escritório do Denezini, né? Que é o presidente da SAF do Primavera e faz um trabalho sensacional, né? 3-1 sobre o Mirassol. Olha, Julião, se pegarmos esse time do Mirassol, tenho certeza que com relação à estreia na Copa Libertadores, eu não sei nem quem vai pegar, ainda nem saiu o sorteio, mas não vai ser muito diferente desse time que está em Indaiatuba, não. Então, parabéns ao Primavera, nós acompanhamos o Fantasma aqui no jogo contra o Guarani, jogou... Você mencionou agora há pouco, Carlão, sobre esse time do Primavera, aliás, tenho aqui a escalação do Primavera, o Vitor Hugo no gol, esse Vitor Hugo é bom goleiro, fez uma grande Série A2 no ano passado, Kevin, que jogou aqui em Campinas, salvo engano, jogou nos dois, né? Jogou no Guarani em 2018, depois jogou na Ponte, antes de ir pro Botafogo. Afonso, zagueiro, Líger, o Thales é o lateral esquerdo, meio campo com o Júnior Caiçara, Santos, Schalke 04, Luan Martins, que teve passagem aqui também, né? Rapidamente pelo futebol de Campinas, Matheus Anjos também jogou aqui no futebol campineiro, Paulo Baia também jogou aqui em Campinas, Gabriel Poveda também jogou aqui em Campinas e o Wellington, atacante, para fechar esse time do Primavera, um time com muitas figuras conhecidas aqui da região. É claro, né? O Nenezini, como o Carlão citou, é o homem forte aí do Primavera, então tem
muitos atletas conhecidos e de rodagem aqui em Campinas e também ligados ao Nenezini, que é um empresário de grande sucesso. Além desse jogo do Primavera e do Palmeiras, Primavera vai vencer o Mirassol por 3-1, Palmeiras vai batendo o Santos por 1-0. Hoje, Ponte e Velo Clube, o único jogo do Campeonato Paulista nessa quarta-feira, começando a partir das 9 horas. E claro que a gente vai falar também hoje de Copa São Paulo de Futebol Júnior, até porque tivemos os times da região em campo e teremos daqui a pouco também o Guarani. 15 de Jaú e Guarani, a bola rolando às 9h30, estarei de olho atento nesse jogo aqui. Daqui a pouco o Santos joga contra a Ferroviária e mais cedo a Ponte Preta foi eliminada pelo Cruzeiro, 3-0 para o Cruzeiro, derrota na Macaca, então encerra a participação, mas acho que aqui vale, né, Carlão, mencionar que esses garotos lutaram, é um time que foi desfacelado aí durante a competição porque os principais jogadores subiram para ajudar o profissional. A Ponte fez o que dava, enfrentar um Cruzeiro que é um time multimilionário, não é nada fácil e não é fácil sabendo que a garotada tá com 8 meses de salários atrasados, Carlão. É verdade, um time que infelizmente foi dissolvido em razão de todos esses problemas financeiros que assolam a Ponte, né? Eles tiveram que subir, muitos deles até de maneira prematura para ajudar a Ponte, senão a Ponte sequer tinha um time para colocar em campo, sequer teria reservas. Então foi uma equipe dissolvida. No jogo contra a Francana já foi num sacrifício danado e graças ao goleiro João Bezerra conseguiu aí a classificação nas penalidades, né? O menino Heitor também fez na reta final, mas hoje uma equipe mais forte, uma equipe grande do futebol brasileiro, uma equipe preparada, né? Melhor condicionada, e a Ponte lutou, foi até o limite, né? Foi ao extremo, foi até onde deu e o Cruzeiro classificou com merecimento e pra Ponte fica aí o troféu de consolação, a luta, né? Os jogadores se entregaram e conseguiram levar a Ponte aí a um patamar até legal, inesperado em termos de Copa São Paulo, se levarmos em conta tudo que os meninos passaram e estão passando também. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense vai jogando neste momento, finalzinho de jogo, né? Já com 45 do segundo tempo, vai batendo a equipe da Chape por 1-0. Campeonato Mineiro, o Norf está vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, gol marcado pelo Lucas Mota. E a notícia é que o Serginho está em campo pelo Norf. Serginho em campo, estava na Ponte domingo, segunda deixou a Ponte, foi pro Norf, que está batendo o Galo. Esse Galo aqui, Carlão, tem Camacho de volante. Sim. Tem Cleiton, lembra do Cleiton? Ex-atacante do próprio Galo, jogou no Corinthians, né? Lembro. Thiago Marques. Serginho é o cara lá, o técnico do Cristiano Ronaldo foi de contrapeso, né? É verdade. O resto é história. Pra quem não conhece essa história, não é uma lenda, é um fato mesmo. O Kleberson foi apresentado ao lado do Cristiano Ronaldo no United, time inglês, né? E aí a estrela era o pentacampeão Kleberson, o Cristiano Ronaldo era uma aposta de Sir Alex Ferguson. E aí o mundo mostrou quem era quem. Não que, o Kleberson é campeão do mundo, jogava muita bola. Foi bem, é que o outro é um ET, né? Isso aqui é mais um elogio ao Cristiano Ronaldo do que um demérito ao Kleberson, que foi craque de bola. E além do jogo do Galo contra o Norf, a bola rola daqui a pouco para Tombense e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Campeonato Gaúcho para ver se tem algum jogo que vale destaque aqui. Bola rolando para Juventude 1, Novo Hamburgo 0. Mais tarde tem Grêmio e São José. São partidas pelo Brasil e pelo mundo, mas claro que estarei aqui acompanhando atentamente o duelo entre Palmeiras e Santos. Daqui a pouco começa o segundo tempo. E só para informar aqui na nossa região, a Inter de Limeira vai batendo o São Bento, placar de 1-0, gol do Rafael Waller. Partida com 34 no primeiro tempo. E o Quinzão de Piracicaba, jogo agitadíssimo contra o Sertãozinho, tá 2-1 pro Sertãozinho também no primeiro tempo. Times da região que estão em campo em ação pela Série A2 do Campeonato Paulista. Estamos no ar, hein, com o Ponte Preta e Velo Clube. Daqui a pouco mais um giro com a Adriana Almeida. Vamos explicar a bomba do Guarani. Que história é essa, Júlio? Demitiu, depois, entre aspas, desdemitiu, fecha aspas. A gente vai explicar tudo que envolve o Matheus Costa no Brinco de Ouro da Princesa. É mais um giro com o nosso timaço CBN, que tem os trabalhos técnicos dele, o mago Nilson Belisário. Agora são 8h37. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80.
Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Apresentação: Júlio Nascimento. São 8h39, faltando 21 minutos para a bola rolar. Do Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Velo Clube. Já. Carlos Cabela dá o recado aqui em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Adriano Almeida, mais um giro de informações, mais destaques da Ponte Preta. Situação de momento no Majestoso, Dri. Olha, Júlio, a situação de momento é que o público ainda está muito tímido nas arquibancadas. Olha, eu diria que a geral, que é a que primeiro enche, agora ainda tem cerca de 30% da sua ocupação. Eu olho aqui, eu estou bem perto do portão de entrada do Majestoso. Pouca movimentação lá fora, né? Para um jogo de estreia, para um time que vem de um título nacional de Série C, algo inédito para a história da Ponte. Eu confesso que eu esperava um pouco mais, mas a gente teve aí um período de praticamente 3 meses sem jogos desde aquela final contra o Londrina, e durante esse período do título da Série C até hoje, a Ponte passou por eleições, o agravamento da crise financeira, algo muito sério, né? E hoje aí com um novo presidente, mas com uma base aí que permaneceu da temporada passada, digo, em termos administrativos, tenta se reorganizar a todo custo aí por conta dos problemas financeiros. Eu já destacava aqui que muitos dos jogadores contratados aqui na boca do túnel, acompanhando o treinamento, o técnico Marcelo Fernandes agora há pouco conversando com esses jogadores que foram contratados, mas que por enquanto ficam do lado de fora, sem inclusive conseguirem ainda pôr o uniforme da Ponte Preta. E essa semana você falava agora há pouco do Serginho, né? Que já foi para o norte de Minas Gerais. Esse é de Minas Gerais, norte de Minas Gerais. O Serginho meia, mas também o volante Pedro Martins e o lateral direito Brian Borges também desistiram do acordo que tinham com a Ponte Preta, já deixaram o clube mesmo antes de vestir a camisa. Vamos ver como é que vai ficar a situação nos próximos dias, né, Júlio? Existe essa expectativa de que ainda essa semana isso seja regularizado para que esses jogadores consigam estar regularizados para o jogo contra o Capivariano, que será no próximo sábado, 3ª rodada. E aí eu já coloco, é claro, né? Tem muito jogo ainda, a Ponte Preta ainda vai fazer 7, né? Hoje, depois de hoje, ainda 6 partidas aí nessa primeira fase, mas hoje uma derrota em casa para o Velo, eu já diria que a frigideira já vai ser ligada, viu, Júlio? É isso, é muito complicado, né, Carlão? Tudo que envolve esse começo de ano da Ponte, a gente vem falando diariamente no CBN Esportes, no Arena, durante toda a programação, que para a instituição, tudo que está acontecendo é muito ruim também, né, Carlão? É um momento triste, né? Um momento de angústia para o torcedor. Eu acho que tudo isso que tem acontecido com a Ponte Preta reflete na pouca presença de público, e mesmo os que vieram
Vieram realmente pelo amor, porque o que está acontecendo não é digno, né? Não é digno para quem trabalha na ponte, não é digno para quem torce para a ponte. Eu não sei o que vai ser, né? Não sei qual que vai ser a solução para todos esses problemas. As promessas cansaram o torcedor, eu acho que as promessas cansaram o elenco também. Eu não sei o que vai ser também hoje após a partida, independente do resultado, né? Muitas informações chegam que o Marcelo pode até sair, independente de se a Ponte conseguir vencer o jogo, porque a situação está insustentável. A cada dia é um 7-1 diferente envolvendo a Ponte. E diante de tudo isso tem o jogo, né? Em que a Ponte precisa vencer, porque a situação é tão grave que hoje o Velo Clube é um adversário do mesmo campeonato da Ponte. Inegavelmente a Ponte hoje ela precisa aí de 6, de 7, de 8 pontos para pelo menos permanecer na Série A1 e ganhar um fôlego para se preparar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas realmente é um panorama terrível, um panorama triste, um panorama que você não vê aí uma fuga, né? Para onde a Ponte vai escapulir, da onde ela vai arrancar recursos para pagar esse maldito transfer ban, para pagar os funcionários, para pagar os jogadores que estão aí, para pagar os jogadores que saíram também. Ou seja, é um momento terrível, né? E isso se reflete na arquibancada vazia, porque o torcedor está muito triste com o que está acontecendo com a Ponte, com o caminho que os mandatários da Ponte estão levando o clube, né? Estão naufragando junto com o clube. Infelizmente, essa é a Ponte Preta hoje, diante do Velo. Se vencer, vai ser algo assim maravilhoso para o torcedor. Eu acho que até em termos de campeonato seria importantíssima a vitória, mas se não vencer também se compreende, porque hoje realmente trabalhar na Ponte Preta é uma missão inglória, né? Ô Carlão, e só uma observação, Júlio, me permite, aqui do campo claro. Eu vejo 2 novas faixas, né, na vitalícia. Uma campeã paulista Série A2 de 2023 e a outra campeã brasileira Série C 2025. 2 títulos conquistados sob essa gestão que está no comando hoje da Ponte Preta. Agora, se a gente analisa a Série A2, veio um acesso muito amargo em 22 para depois vir esse título de segunda divisão. E na Série B de 24, um descenso terrível também para depois se alcançar um título. Então acho que é para se refletir bem como que essa gestão hoje está caminhando, comandando a Ponte Preta. Até nós falávamos durante a semana, né, Dri? Quando você inova, né? Você provoca o novo numa administração, num clube de futebol, numa política, num governo. Você quer algo melhor, você quer melhorias, né? Você quer uma mudança de patamar, um degrau mais elevado, é isso que você quer, né? Falando no caso de futebol, falando no caso da Ponte. E com essa administração, com todo o respeito que eu tenho com o Marco, e eu não falo aqui da pessoa Marco Antônio Eberlin, eu falo do presidente Marco Antônio Eberlin, hoje do vice-presidente, e eu nem vou falar do atual, né? Eu acho que o mandatário hoje, felizmente ou infelizmente, é o Marco Antônio Eberlin. E eu percebo assim, ele não tinha a condição de pegar, né, a Ponte Preta da maneira que ele pegou. É claro que o título da A2 foi muito legal, foi inesquecível. O que nós vivemos aqui na Série C foi algo também fantástico, né? Que vai ser inesquecível também, se torna inesquecível. Mas ela só conquistou esses títulos porque ela caiu, né? Ela nunca havia caído na Série A2 neste século, ela caiu. Ela nunca havia disputado a Série C nesse século, ela disputou. Ou seja, a Ponte ela deu um passo para trás, né? Então, a partir do momento da mudança, na gestão Marco Antônio Eberlin, nós pensávamos, nós da imprensa, os torcedores da Ponte, que poderia ser algo melhor, poderia ser um passo à frente para a Ponte. Com sofrimento, é bem verdade, a gente sabe que financeiramente, tirando Flamengo e Palmeiras, ninguém caminha né, ou ninguém navega em águas calmas. Mas a Ponte, a dívida só aumentou, a Ponte foi rebaixada 2 vezes, ou seja, a coisa regrediu, né? Ao invés da Ponte voltar a brigar para subir numa Série B, voltar a brigar por classificações em Campeonato Paulista de Série A, hora ou outra beliscando uma final, né? Isso não acontece mais. Hoje a Ponte, ela tá aí mendigando, passando o chapéu, com todo o respeito à entidade, e merece todo o respeito do mundo, mas a situação é crítica, a situação é caótica e não se sabe o futuro, não só em termos técnicos, eu digo em termos de campeonato, né? Série A1, Série B e Copa do Brasil, mas também em termos administrativos, porque qual que é o norte que a Ponte tem? Não sei.
o que me garante, como que ela vai conseguir pagar esse transfer ban? Já tentou algum acordo aí que não vai ser aceito, né? Então, se ela tentou o acordo é que ela não tem. Então é um momento difícil, é um momento complicado, e se você tivesse alguma alternativa para torcedor comum para protestar, o que acontece hoje na Ponte Preta é uma ditadura. Né, eu estudei ditadura, vira e mexe se fala em ditadura, né, filmes passam o que foi a ditadura. Então eu não vivi aquela época, mas pelo que eu conheço hoje, a política da Ponte Preta, ela é ditatorial, e infelizmente, porque não tem como sair deste estado de coisa, não tem como sair destes homens que gerem hoje a ponte. Muito bem, antes da gente voltar para a Ponte Preta, inclusive com as escalações com a Adriana Almeida, rapidamente aqui informar e explicar o que aconteceu hoje no Guarani, né, Carlão e amigos? Porque foi uma coisa, assim, que eu particularmente nunca vi nesses 13 anos militando na imprensa campineira. O Guarani hoje pela manhã, como nós informamos no CBN Esportes, decidiu pela demissão do técnico Matheus Costa, uma informação que foi confirmada por dirigentes do Guarani e também pelo staff do Matheus Costa, que é aniversariante do dia hoje, inclusive. Parabéns ao Matheus Costa, aniversário dele. O Matheus Costa foi desligado por telefone hoje pela manhã. Ele estava a caminho de Curitiba, onde passou o dia com a família comemorando o aniversário. E o Guarani, depois do almoço, iniciou a busca por um novo técnico. Inclusive, chegou a avançar por alguns nomes, mas aí por volta das 4 horas o telefone do Farner Coelho tocou. O Farner Coelho, que era contra a demissão do Matheus Costa, o telefone tocou dizendo para tudo, igual o João Kleber, né? Para. O Guarani encerrou a busca por um novo treinador porque estava readmitindo o técnico que horas antes demitiu. Matheus Costa, quando informado que Roberto Graziano, que é hoje um dos grandes investidores do Guarani, não teria concordado com o conselho de administração em demiti-lo, foi readmitido. O conselho de administração tinha um posicionamento, os investidores e o Farner disseram, mas gente, são 2 rodadas, demanda mais tempo, vamos ter mais calma. E aí a demissão foi cancelada. Cancela a demissão do Matheus Costa. E aí ele volta amanhã para Campinas para dirigir o Guarani nos treinamentos de olho no jogo contra o Santos. Carlão de Freitas, eu nunca vi nada parecido, mas o fato é que o Matheus Costa, sim, foi demitido. Gente, não tem fumaça. Ele foi demitido. Informação confirmada pelo staff do Matheus Costa. Sim, horas depois, 5 horas depois, ele voltou, Carlão. Eu também conversei com o pessoal do Matheus e todos me confirmaram também a demissão dele naquele instante. Logo depois do nosso programa, né, meio de 20 por aí, estava batendo um papo com a galera lá do Matheus. Concordo com a não demissão. Agora, o processo envolvendo realmente vergonhoso, né? A pressa, né? A maneira de se trocar essa cultura no futebol brasileiro. E também mostra hoje o processo de governança do Guarani, né? O Guarani hoje ele só não é oficial, mas o Guarani hoje ele tem o comando de uma SAF, né? É a Magnum que toca, é o Graziano que toca, é eles que têm o dinheiro, é eles que mandam. Então, se não passar pelo crivo deste pessoal, se não passar pelo crivo da Magnum, pode ser o Rômulo mandar embora, pode o Farner mandar embora, pode o Elano mandar embora. Se o Roberto Graziano não concordar, não tem jeito. O Guarani não pode oficializar, porque é uma documentação, é um trâmite gigantesco, é um clube de futebol, né? Mas hoje o Guarani, ele é coordenado, principalmente na questão financeira, que é a que manda, né? Por uma empresa, né? Então, não passou pelo crivo da empresa, não tem jeito. Ele foi readmitido. Olha só que coisa, Júlio. No Guarani eu já vi algumas coisas. Por exemplo, eu vi o Emerson Leão ser demitido sem trabalhar, em um dia só, né? Era a gestão Bettuzini, que é o pai do Nenê, que faz tanto sucesso. O Diniz, né? Que ficou quanto? 15 dias? O Diniz que também, mais ou menos. No Guarani, algumas coisas estranhas envolvendo o treinador já aconteceram. E essa é mais uma que vai para este capítulo, né? Que coisa, olha. Ai, gente, futebol de Campinas, que um dia foi a capital do futebol, hoje passa por um momento administrativo muito sério, cada um com seus problemas, mas o momento é sério, é grave. E no meio disso tudo, né, teve a derrota do Guarani ontem pro Novo Horizontino, que o Luca foi um dos personagens do jogo, né, com a expulsão. A informação que chegou pra gente aqui agora à tarde, inclusive mandei mensagem pro Guarani confirmar, mas é uma já confirmada por fontes ligadas ao clube, é que o Lucas será multado, né? Então não passará
ileso aí o que o Luca fez. Inclusive, alguns jogadores relataram que o Luca ontem estava muito emocionado no vestiário do Guarani, admitiu o erro, pediu desculpas aí pela expulsão que prejudicou demais o Guarani. Luca, que tem passagem pela Ponte, terceiro maior artilheiro da história da Macaca neste século, com 45 gols. Adriano Almeida, chegou a hora daquela pergunta, hein? Os times estão definidos e escalados? Sim! Então, aumente o volume do rádio, porque é hora de escalar Ponte e Velo Clube. Futebol do CBN. Ponte Preta. É a Macaca do técnico Marcelo Fernandes, em campo com 12, Diogo Silva, 28, Pacheco, 4, Simon, 3, Diego Leão e 20, João Gabriel, 5, Rodrigo Souza, 35, Gustavo Teles, 10, Elvis, 77, Bruno Lopes, 7, Diego Tavares e 9, Gé. Repeteco Alvinegro, 12, Diogo Silva, 28, Pacheco, 4, Simon, 3, Diego Leão, 20, João Gabriel, 5, Rodrigo Souza, 35, Gustavo Teles, 10, Elvis, 77, Bruno Lopes, 7, Diego Tavares e 9, Gé. No banco, 1, Guilherme Viana, 2, Júlio, 8, Nicolas, 15, Gabriel Braga, 17, Caio Ganga, 18, Gustavo Almeida, 27, Juan, 33, Gabriel, 38, Gustavo Rabelo, 70, Luquinha, 80, Pedrinho e 99, Damião. Velo Clube. Velo Clube, galo de vitórias. O Velo Clube, time de Rio Claro, comandado pelo técnico Pintado, vem a campo com 1, Marcelo Carné, 2, Inayan, 3, Mancha, 4, Betão e meia dúzia Zé Mário, 5, Marcelo, 7, Luiz Otávio, 8, Matheus Norton, 10, Silas, 11, Rodrigo Alves e 9, Daniel Amorim. Repeteco do Velo, 1, Marcelo Carné, 2, Inayan, 3, Mancha, 4, Betão, meia dúzia Zé Mário, 5, Marcelo, 7, Luiz Otávio, 8, Matheus, 10, Silas, 11, Rodrigo, 9, Daniel Amorim. No banco, 12, Paulo Vitor, 13, Islan, 14, Lucas Mingatti, 5, Tomás, 16, Kaique, 17, Rodrigo Oliveira, 18, Lucas Duni, 19, Joninha, 20, João Lucas, 21, Cal e 22, Adriano. A arbitragem do jogo. Matheus Delgado Candançan é o dono do apito. Seus assistentes são Luiz Alberto Andrini Nogueira e Enderson Emanuel Tubiani da Silva. No VAR, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. O comentário do jogo. Carlos Eduardo de Freitas, à vontade. Ok, Júlio, infelizmente não dá pra separar, né, pra analisar o time da Ponte, para que joga logo mais agora contra o Velo Clube, não dá pra deixar de lado o que tem acontecido, né? Então uma preparação complicada, uma preparação deficitária, mas é o que o Marcelo Fernandes tem pra trabalhar. É o mesmo time que enfrentou o Corinthians, né? Hoje um jogo com uma outra dinâmica, uma outra característica. A Ponte vai ter que tomar a iniciativa do jogo. O Velo Clube vem para jogar atrás da linha da bola. Eu tenho certeza que o Pintado vai utilizar esse momento de nervosismo, esse momento de apreensão que a Ponte vive, que os jogadores vivem, inclusive a parte mental. O Velo vai tentar explorar também para levar para Rio Claro algum ponto, pelo menos essa é a intenção do Pintado. Mas a Ponte ela vai ter que tomar a iniciativa, coordenada sim pelo Elvis, que continua sendo aí o grande mentor da equipe, né? À frente é o mesmo time que fez sucesso na reta final da Série C, com o Bruno Lopes, com o Diego Tavares e reforçado com o Gé, que não participou da reta final em virtude de lesão e hoje vai ter a responsabilidade dos gols e claro, sempre contando com os flancos, né? Com os apoios do Pacheco, o próprio João Gabriel, tem o menino Gustavo Teles que pode aproveitar esta oportunidade, é um cara importante na transição também. Agora, um jogo difícil, né? Por tudo que tem se desenhado em relação à Ponte, vai enfrentar um Velo que vem de um empate contra o Botafogo, um Velo que vai jogar atrás da linha da bola, tentar explorar aí os contragolpes com o Rodrigo Alves, com o Daniel Amorim, que é o famoso matador do Velo Clube. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado.
tomar a iniciativa do jogo, mas com responsabilidade, porque o Velo também tem as suas virtudes e vem ao Majestoso para complicar a vida da Macaca. Muito bem, então chegou a hora da gente curtir a transmissão aqui em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Só antes, formando que estarei aqui atento ao jogo do Palmeiras, segundo tempo já em andamento, são 11 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Palmeiras contra o Santos. E finalzinho de jogo em Primavera, o Fantasma vai batendo o Mirassol por 3-1, acabou agora. 3-1, então, primeira vitória da história do Primavera, no primeiro jogo da história em Indaiatuba, da primeira divisão. Parabéns aí ao Fantasma. Vem aí, Ponte Velo, vem aí, muito mais emoção. Vem ele! Legal, Júlio, grande abraço a você e a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. A bola tá no centro do gramado, saída de bola ali com o G, vai dar o toque inicial aqui no Moisés Lucarelli, no primeiro jogo do ano da Ponte Preta, aqui no Majestoso. Ponte Preta toda de branco, a faixa preta no peito, o Velo todo de vermelho, defendendo o gol de fundo aqui nesse primeiro tempo, a equipe de Rio Claro. Tá tudo pronto, tomando as últimas providências, o Cananção, árbitro do jogo de hoje, aqui no Moisés Lucarelli. Tá tudo certo, tá tudo pronto, mas como tá faltando um minutinho, pelo menos aqui no meu cebolão, viu, Adriana Almeida? Acho que é isso que tá aguardando ainda, não deu o horário ainda do jogo, viu, Adriana? É, exatamente. E agora sim as luzes todas acesas, né? Tava tudo meio apagado, mas em alguns segundos a bola rola assim, Cabela. Pois é, deixa apagado pra economizar um pouquinho de energia também, não é? Faz parte do jogo, não é? Meu Deus do céu. O Cananção tá lá, olha pro cronômetro, faz a sua oração, vai começar a partida aqui no Moisés Lucarelli, tá tudo pronto. Torcedor bem abaixo do que a gente imagina. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Velo Clube Ponte Preta. Opa! Bola tá rolando, é a segunda rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. O Velo já vem pela primeira vez ali, vem meio de cata-cavaco ali o Rodrigo Alves, mas consegue chegar na bola, o Pacheco chega por baixo, na dividida, o árbitro tá dando a falta que favorece a equipe do Velo, com 20 segundos de bola rolando já. O Pacheco já mostrou ali a caixa de ferramenta ali pro Rodrigo Alves, Adriana. Mostrou, deu uma reclamada com o árbitro, mas o árbitro confirmou a primeira falta do jogo pelo lado esquerdo pro Velo Clube. Zé Mário na bola. E também o Luiz Otávio deixa, fica só o Zé Mário agora pra cobrança da falta. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. Já começa o jogo, o Velo vem pra cima na primeira descida, primeira chegada da equipe do Velo pra cima da Macaca. Zé Mário na cobrança, joga a bola pra meia-lua da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, na verdade era o Gé que tava lá pelo meio pra fazer o corte. Ela sobra com Inayan lá pela direita, tenta a finta, vai pra cima dele, lá do outro lado, pra fazer o corte, jogar a bola pra fora. O jogador da Macaca que chegava lá, o Pacheco tava lá do lado esquerdo para fazer a cobertura, bota a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Velo, que se mantém no campo de ataque. Comecinho de primeiro tempo, arremesso manual cobrando bem, bola para grande área, sobe Pacheco de novo para fazer o corte de cabeça, joga a bola para fora, é outro manual. Pacheco, pelo jeito ele vai lá na ala esquerda nesse jogo, e o João Gabriel tá aqui na direita. Tá invertido ali, não sei se é só nesse lance, nesse momento, mas tá lá. Olha o Velo, vem pra grande área, chega por baixo pra fazer o corte. O Rodrigo Souza dá o bico da bola, tira o perigo de lá. Não, já estão invertendo novamente. Foi só naquele lance lá, Carlão. Até assustei, falei, caramba. É que também aqui na primeira jogada que ele catou o cavaco ali, o jogador do Velo, já era o Pacheco que tava na bola, né? Apesar que o João Gabriel, ele é lateral direito. É por isso que eu imaginei a troca também. Simon chega por baixo pra fazer o corte, dá o bico da bola, joga pra fora do campo, arremesso. É manual pra equipe do Velo. Comecinho de jogo, 2 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Nesses primeiros 2 minutos só deu Velo. O Velo vai trabalhando de um lado e outro ali, vai tentando chegar, vai tentando apertar a equipe da Ponte. Tem arremesso, mano, cobrado bem, bola pro campo de ataque, o arremesso buscava ali o Silas. Chega antes de todo mundo para fazer o corte, Rodrigo Souza, e recebe a falta, foi puxado ali, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. Série A1 do Campeonato Paulista é a segunda rodada, apenas a segunda rodada, apesar que apenas a segunda são só 8, né? Campeonato Paulista só 8 rodadas, depois tem o mata-mata. Vem pro campo de ataque a equipe do Velo mais uma vez com
Rodrigo Alves pela esquerda, joga a bola mais atrás, trabalhando ali com o Luiz Otávio. Um pouquinho mais o Marcelo Augusto recebe por ali, pra ficar com ela, já abre lá pela direita. Gabriel Mancha, é o Mancha com ela que bota no campo de ataque, lançamento feito pro Daniel Amorim. Ele já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita. O Silas gira o corpo, tenta fazer o lançamento, a bola vai pra fora. O jogo, quem tava lá, o Teles, né, que pede a presença da torcida, a bola foi pra fora, arremesso é manual, já cobrado pela equipe do Vela, que se mantém no campo de ataque. Chega ali o Amorim por baixo, tenta a finta, perde a bola, recupera Rodrigo Souza, mas o árbitro para. Pega uma falta na jogada ali, tava levando a vantagem a Ponte Preta, mas o árbitro preferiu voltar atrás e anotar mais uma falta. Essa favorece a equipe da Macaca, Adriana. Uma falta em cima do Gé, que tava lá atrás ajudando na marcação. Agora o Gé, com as chuteiras rosas, é quem vai tentar no comando do ataque. Pois é, tá lá amarrando a chuteira, tá lá o Gé, vai ajeitando a chuteira ali, a bola vai pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca. 3 minutos e meio, 0-0 o placar do jogo, arremesso manual cobrado, fica com ela pra fazer o domínio. Diego Tavares faz a finta, mas na dividida ele acaba cometendo a falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Velo no sistema defensivo, a equipe vermelha de Rio Claro. 3:45, Carlão. O Velo veio armado até os dentes aí pra partir pra cima da ponte. Sim, pelo menos é isso que demonstra. Vem atrevido, vem aí tomando a iniciativa, né? Num primeiro momento, o Pintado arma um esquema com 3 zagueiros, o Marcelo recompondo ali, jogando por dentro, e o Mancha pelo lado direito, e o Betão fazendo a esquerda aqui, liberando os 2 alas, né? O Zé Mário pelo lado esquerdo, mas um Velo que começa mais atrevido, a ponte aos pouquinhos vai retomando, mas o Velo mostrou que não vem pra se segurar, não. Bonita jogada do João Gabriel, faz a finta do primeiro, escapa do segundo, chega da dividida ali, a bola espirrada, sobra com o Zé. O Zé já faz o domínio, devolve lado esquerdo pra ficar com ela. Bruno Lopes por ali mais atrás, trabalha com o Teles. Teles toca no Elvis. Elvis devolve lá pela esquerda, mais uma finta, sassaricou pra lá, pra cá. O João Gabriel fez uma finta bonita, carrega a bola, toca ali pela meia, mais uma vez o Elvis de 3 dedos, pintou o lançamento, a grande área. Chega Rodrigo Alves por baixo pra fazer o quarto tiro, perigo da grande área. No bate-rebate, a sobra de bola mais uma vez com Gustavo Teles. Ele faz a finta, bota na frente, o lançamento foi feito pra ninguém. Ele pensou que o João Gabriel ia, o João Gabriel não foi, e aí a bola sobra fácil lá pro Cardê, que bota a ordem na casa da equipe de Rio Claro, Adriana. Mas dá pra perceber a Ponte mostrando um entrosamento muito oriundo ainda da campanha na Série C, né? Os times conseguem jogar bola e já se conhece porque jogou muito junto. Olha a Ponte. Vem Ponte, fez tabelinha, Elvis, Gé na devolução, chega a zaga do Velo pra fazer o corte, a sobra de bola com Inayan, lá pela direita, se bota a velocidade, vem pro campo de ataque, vem no contragolpe, equipe do Velo, pinta cruzamento, vem pro meio da grande área, lá no meio, tava lá pra fazer o corte o Gustavo Teles, ele briga pela bola, ali pelo meio a falta em cima do Elvis, o jogo tá parado. Mais uma falta, essa daí quem fez foi o Norton ali pra cima do Elvis, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 passados é o primeiro tempo de partida aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Velo Clube 0. Ponte Preta 0 também pra equipe da Macaca, Júlio. Cabelo, aí mais cedo tivemos... muito obrigado. Mais cedo tivemos a vitória do Primavera contra o Mirassol 3-1 com direito a gol de Paulo Baia. Em andamento no segundo tempo, 30 minutos. Palmeiras 1, Santos 0. Futebol Globo CBN. 6 minutos deste primeiro tempo, a bola tá rolando. Carlão de Freitas, e o jogo, hein, Carlão? O jogo, a Ponte já começa a tomar um pouco mais de coragem, a atacar a equipe do Velo, não criou nenhuma oportunidade, mas o Elvis já participou, o Zé tá ali brigando com os zagueiros. É uma Ponte que não se acomodou, né? Os primeiros minutos do Velo Clube, mas a Ponte já retoma e estabelece um certo domínio agora. 6:30 de bola rolando o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ele trabalha, sai de bola mais uma vez a equipe do Velo. O Silas chega na bola, pede falta, o Alves não foi nada, segue o jogo, sobra com o Elvis. Elvis já toca no jogo, Gabriel lá pela lado esquerdo, recua, bota ali pelo meio de novo, o Bruno Lopes bateu, espalma o goleiro. Cardê cai pra fazer a defesa e bota pra fora do campo. Arremesso é manual, a boa chegada da equipe da Ponte, Adriana Almeida. Um belo chute agora do Bruno Lopes, da entrada da área, no canto esquerdo do Marcelo Carné, que voou pra pegar. Desce a Ponte de novo. Ponte se mantém no campo de ataque. Chega o Rodrigo Souza para fazer o domínio. Faz a tabelinha, bola enfiada à frente.
muito forte ali pra ele. Quem chega a marcação em cima dele era o Zé Mário. Agora sai o goleiro Marcelo Cardé pra ficar com ele e botar ordem na casa da equipe do Velo. 7 passados é o primeiro tempo. 0-0. O placar do jogo vai trabalhando a saída de bola mais uma vez. A equipe do Velo vem pro campo de ataque. Lançamento ali pro Amorim. O Elvis fica com a bola espirrada, conserta, toca no Rodrigo Souza, recua lá no Simon. Simon fez um domínio bem esquisito ali, mas consegue devolver do Rodrigo Souza. Rola a bola do lado por ali. Quem fica com ela pra fazer o toque agora foi o Diego Leão. Ele toca na bola no campo de ataque. Pacheco, lançamento feito pela direita. Muito forte o lançamento, bola foi pra fora. Diego Tavares demorou pra correr na bola, né? Quando ele corre, a bola dá aquela quicadinha no gramado, vai pra fora do campo, arremesso já cobrado pela equipe do Velo. Tá 0-0, comecinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Despachou o Velo, vem pro campo de ataque com o Amorim. Ele sobe de cabeça, tenta resvalar na bola, ela sobra com o Teles, que recua com o Pacheco, lá no sistema defensivo mais uma vez. Trabalho é feito lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado quem chega recebe é João Gabriel. Vem Gustavo Teles, da armação de jogada ali pelo meio. Trabalha com o João Gabriel, levanta a cabeça, recua com o Simon, sistema defensivo da Ponte Preta, vai trabalhando de um lado, de outro. O Simon vai buscando espaço ali para sair jogando. Ele vem carregando, encontra aberto lá na lateral do campo, lá na ponta canhota. Quem chega ali é o João Gabriel. Volta a bola com o Bruno Lopes, que recua mais uma vez com o Gustavo Teles para começar de novo. Aí tocando a bola a equipe da Macaca. Melhorou um pouquinho a torcida, o número de torcedores, né, Adriano Almeida? Deu uma pequena melhor depois que começou a rolar a bola, não é? Melhorou bem, viu, Cabela? Geral aqui, praticamente toda tomada, as cabeceiras não. Olha o Velo. Vem Velo, vem com o Rodrigo Alves ali pela esquerda, fez a finta no Pacheco, tentou cruzamento, Pacheco tava lá para fazer o corte. E segundo o Candançan, que estava bem pertinho ali, a bola voltou em cima do Rodrigo Alves, é tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca. Lá sem muita pressa na reposição, Diogo Silva. 0-0, até que melhorou bem, cara. Eu achei que fosse ficar aquele marasmo, aquela bancada bem espaçada. Aqui de frente tem um público legal. A gente não tem a visão aqui das cadeiras, das vitalícias, mas acho que é um público agradável também. Apenas a cabeceira ali, né, das torres, dos portões monumentais, a cabeceira está vazia. Tiro de meta batido, Diogo Silva despacha a bola pro campo de ataque, faz o lançamento lá pelo lado, pela meia esquerda. Quem sobe de cabeça foi o Mancha para fazer o corte, a bola vai para fora, tenta evitar o Inayan, mas não consegue. O arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca. É lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá o João Gabriel para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém, o Elvis se apresenta, domina, coloca no gramado, dá devolução. A bola vai para fora, pegou mal o Elvis ali da devolução, deu de graça para a equipe do Velo. 0-0, primeiro tempo de jogo, segunda rodada aqui da Série A1 do Campeonato Paulista. Você está acompanhando aqui no Somzão da CBN Campinas. Ó, toca a bola mais uma vez. A equipe do Velo chegando no campo de ataque, lá pelo lado direito. Quem chega e briga pela bola ali é o Silas. Fica no gramado pedindo uma falta. O árbitro para, nota e é falta. É pro Velo, que favorece a equipe Rio Clarense, é lá pela direita, viu, Adriana? O Silas agora se levanta. O Gustavo Teles reclama bastante. Foi o Gustavo Teles e o João Gabriel. Os dois brigaram pela bola, mas sobrou uma perna ali numa pancada em cima do camisa 10 do Velo. Por isso a falta anotada. Luiz Otávio é quem tá na bola. Tá se ajeitando lá o camisa número 7 do Velo para fazer a cobrança. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá na grande área. Luiz Otávio na cobrança, perna direita, faz o levantamento, vem bola pro meio da área. Foi lá Diogo Silva, deu um soco na bola, sobra com o Rodrigo Alves, bateu pra fora do campo. E o Diogo Silva reclama uma barbaridade ali com o Candançan, que fica pedindo uma falta em cima dele ali, Adriana. Ele reclama agora bastante com o árbitro. Eu, particularmente, estou do outro lado do gol, mas eu não vi falta. Achei que o Diogo Silva poderia ter saído com mais decisão nessa bola. E aí, na hora que ele espalma, essa bola sobra num rebote perigoso para a sorte da Ponte. Ela sumiu, é só tiro de meta, 0-0. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Já chegamos a 11 minutos de bola rolando. O primeiro tempo de jogo aqui, Moisés Lucarelli. Segunda rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Velo Clube. Velo tem 0. Júlio. Central da Bola. Segundo tempo em andamento no Allianz Parque, o Palmeiras vai batendo o Santos, placar de 1-0, gol de Alan. Pela Copinha, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta 3-0. Daqui a pouco, às 9h30, tem 15 de Jaú contra Guarani. Trabalha o Velo mais uma vez, o campo de ataque, oscila, tenta fazer a jogada, perde a bola, recupera a Macaca, bota no campo de ataque, vem saindo o goleiro Cardé, junto ali com o Gé. O Gé e o Cardé, os dois dividiram a bola ali bem em cima da linha da grande área. O arremesso manual tá cobrado, mas o goleiro tá caído. Tá valendo nada disso aí, viu, Adriana? Não tá valendo porque o goleiro vai ser atendido, mas eu não vi falta, não. A bola foi esticada porque o Elvis foi muito esperto nessa roubada no meio-campo. Ele colocou pro Gé e agora o Elvis até pede uma desculpa pro Gé porque essa bola poderia ser um pouquinho mais lenta
para ele alcançar. O Marcelo Carné, goleiro do Velo, chegou na frente, chutando essa bola, e aí veio a trombada com o Gé. Agora, me parece aquela paulistinha, né? Pela mão do goleiro do Velo, onde é que ele tá? Vocês devem estar mais perto aí no visual de cima, mas tá sentindo o goleirão do Velo. Agora, Carlão, dois lances que me deixaram assim, caramba! O Elvis errou 2 passes seguidos. Um lá pro João Gabriel e aqui agora, rapaz. Se bem que aqui a gente pode até considerar que não foi um erro de passe, acho que ele errou um pouco no volume, né? Assim, na velocidade, mas a visão dele foi perfeita. E o Gé ali meio que deixou um pouco, assim, a perninha, pegou o goleiro do Velo. É claro que não pra essa celeuma toda, né? Mas que acertou. Ali assim, né, Carlão? Se pegou o joelho naquela região. Dói, que é uma barbaridade. Claro que ele aproveita também, né? Mas claro. Que pegou. E o Elvis tá meio impaciente ali no gramado, tá fazendo sinal de negativo a todo instante. Ele é o treinador do time, né? Dentro de campo é ele que coordena as ações. Eu percebo a Ponte forçando muito o jogo aqui com o Diego Tavares, até agora não deu muito certo. Pela esquerda o João Gabriel não é da posição, embora seja um lateral, mas é aqui pelo lado direito. A Ponte não força muito por aquele setor. Tenta por dentro, né? Nesse passe do Elvis pro Gé, aproveitando até uma falha, uma roubada de bola por parte da Ponte, mas a Ponte vai encontrando dificuldades nesse sistema de marcação do Velo. 13 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo de jogo, 0-0, placar da partida. Tem arremesso manual aqui, a Ponte Preta pela direita com o Pacheco, joga a bola, jogou de graça ali pro Zé Mário fazer o corte, e Silas dá o bico na bola, despacha pro campo de ataque, não tem ninguém do Velo lá, tá lá o Simon, sozinho pra fazer o domínio e faz sair jogando pra equipe da Macaca. O João Gabriel recebe, domina, devolve, Gustavo Teles fica com ela, tem marcação em cima dele do Norton, toca na bola ali do lado com o Rodrigo Souza, recua lá com o Simon, vem jogando o zagueirão da Macaca, vem buscando alguém pra fazer o passe no campo de ataque, lançamento pra ninguém. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o Velo não tem pressa nenhuma, né? Pontinho do Velo hoje aqui é vitória pra eles. Pois não, Adriana? O Marcelo Carné, o goleiro do Velo, ainda sentindo um pouco ali a perna esquerda na altura da cintura. E vocês falavam da torcida da Ponte, vitalícia aqui abaixo de vocês, cerca de 35, 40% tomada. Mas a torcida do Velo também marca presença aqui na Visitantes. Pelo menos um ônibus aí do que parece ser uma organizada e mais alguns outros torcedores pela arquibancada visitante. Um ônibus e 3 combis, mais ou menos, esse cara ali, né, Carlos? A galera ali, a torcida geral, tá fazendo uma festa ali na cabeceira. Trabalha o Velo no campo de ataque, mais uma vez é lá pela direita, o Inayan recebe, domina, escapa da marcação, vem na diagonal, carrega pela intermediária, botou na frente, foi pra tabela com o Amorim, a bola volta pelo meio, Luiz Otávio joga na bola, Rodrigo Alves desviou pro meio da área. Aí o goleiro, Diogo Silva, pra fazer a defesa e botar ordem na casa da Macaca. Tirando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 15 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série A1, Campeonato Paulista, aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0 pra Macaca. Velo Clube 0 também pra equipe do Velo, Júlio. Central da Bola. Bola rolando no Allianz Parque, segundo tempo, o Palmeiras vai batendo o Santos, placado de 1-0. Pela Série A2, o 15 de Piracicaba empata, vai pra casinha 15-2. Sertãozinho também 2. Futebol Globo CBN. Tem arremesso manual, a equipe da Macaca lá pela esquerda com o João Gabriel, faz o arremesso, joga no campo de ataque, ele busca o Zé, que protege bem a bola, escapa da marcação, escapou bem do lance, ficou com ela, tem ali pra cima dele o Marcelo, ele volta a bola pela intermediária com o Elvis toca do lado, vem o Rodrigo Souza, recebe, domina, tentava o Pacheco pela direita, mas preferiu o toque pelo meio, sobra de bola, Diego Tavares. O árbitro pega uma falta ali. Não vi falta não, viu, Adriana? Não sei se você que tá mais próximo aí viu alguma coisa. Eu achei falta, Cabela, porque o Diego Tavares, ele dominou a bola quase no meio das pernas do Betão, e aí ele puxou o tornozelo do zagueiro do Velo Clube para tentar ficar com essa bola, e aí foi falta. Carlão de Freitas, quase 17 minutos deste primeiro tempo. E o jogo, hein, Carlão? A Ponte ela tem um pouco mais de volume, mas ela não consegue criar, né? O sistema de marcação do Velo tá muito bem encaixado. Ela busca essa jogada pela direita com o Diego Tavares, mas até agora não deu muito certo, né? Lançamentos do goleiro do Diogo Silva, alguns passes também, mas essa jogada ainda não saiu. Então ela enfrenta dificuldade. Seria interessante, claro, tentar sair dessa marcação, mas essa bola passar pelo Elvis, né?
Porque com o Elvis ele espera um pouco a ultrapassagem dos laterais, o João Gabriel, o Pacheco, o próprio Gé ali para fazer, né, a briga com o zagueiro, mas por enquanto, em termos de criatividade, a Ponte nula. E agora o Elvis e o Diego Tavares bateram boca ali no gramado, os dois ali na troca de passe errado. Trabalha mais uma vez a equipe do Velo. Desce o Velo pro campo de ataque lá do esquerdo com o Zé Mário. Faz o domínio. Rodrigo Alves recebe, renta na lateral do campo, fica com ela engana a marcação do Diego Tavares, devolve ali com o Zé Mário. Partiu pra grande área, bola enfiada ali pelo meio. Chega por baixo pra fazer o corte bem colocado por ali pra o Simon. Tira a bola de lá. Lançamento feito no ataque é pro Gé. Ele brigou pela bola, ficou com ela aqui pela direita. Encarou a marcação, tá sozinho. Carregou, foi na linha de fundo, brecou, escapou, levantamento, perto da canhota, buscou o Elvis, lá pelo outro lado, o Elvis faz o domínio, finta linda, entrou na grande área, preparou, brecou, cruzou, lá dentro sobe o zagueiro para fazer o corte, ela sobra com o Zé, a Ponte aperta nesse comecinho, vem para cima mais uma vez aqui pela direita, tentava a finta, deu de graça pro Rodrigo Alves que sai jogando, vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, e agora comete a falta. O jogo tá parado, não deu falta não, só arremesso manual, Adriana. Foi só lateral mesmo, e o jogador do Velo sentindo muito no gramado, acho que o jogo vai ficar paralisado mesmo com a cobrança do lateral. Agora o detalhe, Cabela, o Gé agora bate boca com o Pacheco, os dois discutem, e o Gé sozinho, essa bola foi lançada para ele fazendo a finta em cima do zagueiro, Bruno Lopes, o Diego Tavares, o próprio Elvis, jogadores que demoraram muito para chegar nesse ataque da Ponte. A Ponte já está treinando há um tempo aí, já era para estar com o fôlego mais em ordem esses jogadores. E o time do Velo tá pilhando ainda mais a Ponte, ali o Pacheco vai atrás da bola de um, vai atrás da bola com o outro, um joga a bola pro outro, faz como se fosse um bobinho ali com o Pacheco, que tá pilhado, discutiu com o Gé. O clima não tá legal não, a gente sabe, mas ali dentro das 4 linhas vão jogar bola, né? Tem que tomar cuidado, de repente o árbitro percebe, já dá cartão pros dois, né? Aí uma briga desnecessária, a discussão faz parte, mas tem que ter um pouco mais de comedimento, mas demorou realmente o ataque da Ponte para acompanhar o Gé, essa jogada que o Gé perdeu não é a dele, né? Do 1 contra 1, da bola no chão, a bola dele é aquele do cruzamento do Elvis, né? Mas o Gé estava aqui, então faltou aí um pouco de sintonia. Mas o Gé não estava lá porque ele fez a jogada. Porque ele estava sozinho, né? Ele poderia ter segurado um pouco mais, a chegada do Diego, a chegada dos laterais também, eles demoraram para chegar, então o Gé ficou sobrecarregado e teve que sair de posição. Aí você vai falar pro camisa 9 que tá dentro da área para esperar os outros chegar. Não. Não tem como, né? E no 1 contra 1 não é a dele, né? No chão pro Gé é mais complicado. 19:50 de bola rolando no primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, tem outro arremesso manual pela direita, mais uma vez o Pacheco, joga a bola ali com o Rodrigo Alves, devolve no Pacheco, tenta o toque de primeira pro Diego Tavares, bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Velo, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos de 20 minutos, a bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli. Série A1 do Campeonato Paulista, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Velo Clube. 0 também pra equipe do Velo, Júlio. Central da bola. No Clássico Paulista, segue vitória parcial do Palmeiras, finalzinho de jogo, vai batendo o Santos por 1-0. Pela Copinha, a bola rola em minutos para 15 de Jaú contra Guarani e tem bola rolando para Ferroviária contra Santos 0-0. Mais cedo, Cruzeiro venceu por 3-0 e eliminou a Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Agora o Diego Tavares correu com a bola, tinha o Bruno Lopes e o Gé na área, demorou pra cruzar, ficou pedindo uma falta, óbvio que não foi nada, segue o jogo, já tem tiro de meta cobrada pelo Velo, vem pro campo de ataque o Inayan, ele faz de domínio, rola a bola pela intermediária, se apresenta ali o Luiz Otávio, faz o passe rapidamente pro Rodrigo Alves aqui pela esquerda, encosta a marcação do Pacheco pra cima dele, encarou o Rodrigo Alves, tocou no Amorim, tentou a tabela, bola voltou, Luiz Otávio, lançamento pro Inayan lá pela ponta direita, sobe pra fazer o corte, jogador da Macaca, era o Bruno Lopes que estava lá, mas acaba tocando na bola com o braço. A falta tá anotada, favorecida a equipe do Velo, vai levar perigo, hein, Adriana? Um lance bobo, né, Cabela? Porque essa bola ia sair, ele dominou, tentou com o peito, a bola resvalou no braço dele. É aquele escanteio de mangas curtas, lance perigoso pelo lado direito pro ataque do Velo. É uma falha que se ele tivesse 2 passos pra dentro ali, estaria dentro da área, Carlão de Freitas. É aquela coisa do atacante, né? Não tem um cacuete, talvez se fosse um defensor ali, já aliviaria a bola. Não, o Bruno quis tentar matou tudo errado, bateu no braço e quase que é penal, mas é uma falta perigosa.
21:50 desse primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo tem falta pro Vela, lá pela direita, quem chega na cobrança. Lá na direita, Luiz Otávio. Tá lá ele pra fazer a cobrança, eu cobra tudo da equipe do Velo Clube. Todo mundo na grande área. É bom momento pra equipe do Velo. Ponte Preta vai se defendendo ali, tá preocupado o Diogo Silva, o goleirão da Macaca. Todo mundo dentro da grande área. Vai lá, Luiz Otávio na cobrança. Tá autorizada a cobrança. Luiz Otávio foi pra bola, preparou o levantamento na grande área, desvio de cabeça, tá viva a bola lá pelo meio. Chega a zaga da Ponte pra fazer o corte. Era o João Gabriel que tava ali na meia lua da grande área para tirar a bola de lá. Ela sobra mais uma vez com o Norton. Já despacha pra grande área. Cruzamento foi feito. Desvio de cabeça. Ai, esse recuo aí do Simon quase que pega o contrapé do Diogo Silva, hein, Adriana? Ainda bem que essa bola foi lenta e o desvio foi em cima do goleiro da Ponte, mas dá um frio na espinha, né? Torcida aqui do Moisés Lucarelli. Ai, Jesus. Tá jogando errado a equipe do Vela, joga a bola pra fora de graça pra Ponte. Quando para o jogo, o árbitro termina o primeiro quarto do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Bora falar com o Júlio Nascimento primeiro. Júlio, dá uma passada dos resultados aí pra gente. O jogo tá parado aqui pra aquela parada pra hidratação, Júlio. Muito importante, meu caro Cabela, hein? Vamos sim, passar aqui rapidamente nos jogos do Campeonato Paulista, acréscimo já no Allianz Parque. Calma, Fábio Scheib. Palmeiras vai batendo o Santos por 1-0, gol marcado pelo Alan, e mais cedo o nosso fantasma venceu o Mirassol, placar de 3-1, com direito a gol de Paulo Baia, o ex-Ponte Pretano Paulo Baia. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta foi eliminada pelo Cruzeiro, placar de 3-0. Temos bola rolando neste momento para Ferroviária e Santos 0-0. E em 7 minutos começa 15 de Jaú contra Guarani. Tem bola rolando também, Cabela, pela Série A2 do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira vai batendo o São Bento por 2-0, comecinho do segundo tempo, gols de Rafael Oller e Eduardo. E o 15 de Piracicaba, segundo tempo em andamento. Jogão de bola contra o Sertãozinho, 2-2, jogo de 4 gols até aqui, partida também no segundo tempo. Estou aqui de olho em tudo, esperando o Zrigdum, Carlos Cabela. Muito bem, continua parado aqui os técnicos conversando com seus comandados ali, meu caro Carlão de Freitas. A Ponte Preta teria que dar uma ajeitada em alguma coisa nesse. Eu sei que tem muita coisa pra ajeitar, mas vamos falar desse momento da partida. Eu acho que o setor de criação, o Cabela, tentar uma variação, né? A Ponte tá vivendo muito desta arrancada do Diego Tavares e que tá manjada, né? O Velo Clube consegue aí bloquear. Tanto é que, apesar do volume da Ponte, o Marcel não fez uma defesa, né? O Carné não fez uma defesa. Então mostra que a criação não está saindo de uma maneira qualificada. O Elvis participa pouco do jogo. A gente sabe que quando ele participa, normalmente acontece coisa boa, né? Principalmente pro atacante da Ponte, mas isso não está acontecendo. O Elvis ali perdido em meio à marcação, o Velo consegue neutralizar esta jogada da Ponte, só que também não encaixou um contragolpe. Então defensivamente a Ponte também corre poucos riscos. É um jogo muito de imposição, um jogo de meio campo, um jogo brigado, né? Então por isso não tivemos chances claras de gol e poucas jogadas de qualidade. Muito bem, os jogadores já vão voltando pro gramado, já vão se reposicionando, vai recomeçar a partida pro segundo quarto do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Vai lá do outro lado, lá o Remir Semanal, que favorece a equipe da Ponte. O João Gabriel vai se apresentando lá para fazer a cobrança. Jogadores do Velo já vão se posicionando no gramado ali. O goleiro tá chegando lá, o Marcelo Carné, tá se ajeitando lá. Vai recomeçar a partida aqui no Majestoso. Tá lá autorizado, vai pro arremesso manual, João Gabriel, joga no bico da grande área, pro Gé, girou, chegou a zaga, rasga ali o Luiz Otávio, dá o bico da bola, joga pra fora do campo, é outro manual que favorece a Macaca, já cobrado, o Elvis recebe, domina, coloca no gramado, faz o lançamento lá pela ponta canhota pro João Gabriel, pintou cruzamento, vem rasteirinho, Luiz Otávio de novo, bem colocado ali pra fazer o corte, ela sobra com o Rodrigo Alves, vai pra cima dele o Elvis, tenta o lançamento, Luiz Otávio, corta, tira o perigo da grande área, o Teles se confunde, se banana tudo ali com a bola. Ele tentou fazer um cabeceio, não saiu pra onde ele queria, saiu pra contramão, quase que dá saída pro Velo ali, a falta anotada. É falta que favorece a equipe do Velo, é lá pela direita, vai se ajeitando ali o Velo pra fazer a cobrança, rapidamente. Sobra de bola ali, na saída de bola com o Marcelo. Ele vem carregando pro campo de ataque, já faz o lançamento, bota na ponta canhota, Silas, recebe, faz o domínio, encara a marcação do Pacheco, Zé Mário passou lotado, Silas puxou pelo meio, tocou no Amorim, preparou de calcanhar, Zé Mário invadiu a área, espalma Diogo Silva, voltou mais uma vez, Zé Mário com ela, tentou o cruzamento, chega por baixo pra fazer o corte, o Simon dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, mas quase o Velo chega lá, Adriano Almeida. Eu diria
Trabalha mais uma vez a chegada do Velo, vem pro campo de ataque, vem com o Betão, faz o lançamento lá pela ponta direita, nas costas do João Gabriel, mas quem tava lá na cobertura era o Bruno Lopes. Bola pra fora, escanteio, primeiro escanteio do jogo que favorece a equipe do Velo, é lá pela ponta direita, Adriana. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança do escanteio o Inayan. Saiu lá da lateral, foi lá pra ponta canhota para fazer o cruzamento. Vem bola pra grande área, primeiro escanteio do jogo, é do Velo. 27 minutos deste primeiro tempo, troca o batedor. Saiu o Inayan, foi lá o Luiz Otávio. É o bate tudo, né? Bate falta, bate tiro de meta, bate escanteio. Tá lá pra fazer a cobrança o Luiz Otávio. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio da grande área. Luiz Otávio vai na cobrança, autoriza o árbitro. Pintou levantamento, desvio de cabeça. Giriguidu! Marcelo Augusto subiu ali na primeiro pau, desviou de cabeça, jogou pro fundo do gol, estufa a rede a 27 minutos deste primeiro tempo. Marcelo, o capitão do Velo, de cabeça, uma testada na bola, deu Ziriguidu pra ele, pro Velo, nada pra Macaca, Adriana. O Velo já tinha tido a melhor chance do jogo num lance anterior pelo lado esquerdo. E aí agora, no escanteio pelo lado direito, essa bola veio na primeira trave. O camisa 5, você falou bem, capitão do Velo, Marcelo, subiu mais alto que todo mundo, ele também tem uma estatura privilegiada. E aí ninguém da ponte conseguiu marcá-lo. Cabeceio certeiro, do chão pra rede, pra fazer Velo Clube 1-0. 1-0, o Velo tá ganhando. Trabalha a série, bola, a equipe da Macaca. O Pacheco já bota no campo de ataque, vem no meio do caminho pra fazer o corte. O Norton corta na primeira, o Zé Mário tira o perigo dali, sobra de bola com o Amorim, vem carregando Daniel Amorim. O Velo vem pro ataque de novo, vem ali pela meia, Daniel Amorim preparou, batida, brecou, girou, findou, bola espirrada, sobra com o Rodrigo Alves, mais atrás o Norton preparou, batida, Silas, a sobra, espalma, Diogo Silva, defesaça do goleiro da Macaca. Tinha endereço, era a rede. Salva a equipe da ponte. Defesaça do Diogo Silva, Adriano Almeida. No belo chute do Silas. E depois de uma bela troca de passes no ataque do Velo. A defesa ponte pretana se assustou com o gol e não conseguiu marcar nada nesse lance. Diogo Silva salvou, mandou para escanteio. Só que foi assim, num escanteio assim é que saiu o primeiro do Velo. Luiz Otávio na bola. Segundo escanteio do jogo, segundo para a equipe do Velo. Luiz Otávio tá lá na cobrança para fazer o levantamento, vem bola para grande área lá na direita de novo. Parece um repeteco, hein? Vai mais uma vez para a cobrança do esquinado. O Velo autoriza o árbitro. Vai lá, Luiz Otávio pintou levantamento, primeiro pau. Chega, zaga da ponte. Chega rasgando o Gé por ali, dá um bico da bola, joga para fora do campo. É outro escanteio. É mais uma vez, é lá pela direita, viu, Adriana? E essa última cobrança foi de novo em cima do Marcelo, é que ela não veio tão alta. Vai olhando ali, Cabela. A primeira trave é o endereço dessas bolas desse escanteio. Vai mais uma vez Luiz Otávio da cobrança. Terceiro escanteio no jogo. Terceiro para a equipe do Velo. Luiz Otávio pintou o levantamento, veio pelo meio, sobe a bola, tá viva ali no meio. Tá dando o tiro de meta o Candançan, Carlão de Freitas, 1-0 Velo, Carlão. E é o momento tá do dois Velo. porque o Diogo fez uma defesaça. Não tá ali. 3, né? Porque no primeiro escanteio não, antes do gol, o Zé Mário tinha feito uma jogada maravilhosa que o Diogo fez a intervenção. Uma ponte que agora se vê envolvida, né? O Velo toma conta do jogo, após a paralisação o Velo voltou melhor e na bola parada o menino do Rio Claro, do time de Rio Claro, conseguiu fazer o gol e a ponte desestabilizou, né? Não consegue, aliás, um primeiro tempo muito ruim no que tange a criação, nós já estávamos falando, o goleiro do Velo não fez uma defesa sequer e agora a defesa está confessando um pouquinho, né? A defesa que até então fazia uma partida segura, tranquila, sem tantos ameaços, mas depois da paralisação o Diogo Silva fez 2 milagres e de quebra a ponte ainda tomou o gol, momento ruim. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 31 minutos passados, é o primeiro tempo do jogo. Aqui Moisés Lucarelli, Série A1, Campeonato Paulista, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Velo Clube. 1, Marcelo Augusto de cabeça, marcou a 27. Júlio. Central da Bola. Terminou o clássico no Allianz Parque com vitória palmeirense, 1-0 contra o Santos, primeira derrota do Santos na temporada. O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento com 6 pontos. E o Santos abre o placar na Copinha, 1-0 contra a Ferroviária, 17 do primeiro tempo. Futebol Globo CBN.
Vem Velo de novo para ataque. Silas fez a finta, carregou, botou lá pela direita, invadiu a área, batida na trave. O Inayan tá pedindo gol. Ele tá dizendo que a bola entrou, hein? Ele tá dizendo que a bola entrou. A Adriana ainda tá do outro lado, né? Tá do outro lado do campo, não dá pra perguntar pra você, Adriana, mas... sem chance aqui. O Inayan tá até agora, ele tá falando que a bola entrou. Tá falando pra verificação no vídeo, o árbitro para o jogo, o Candançan tá parando o jogo ali, tá esperando a análise do VAR. Tá olhando lá, o VAR tá analisando, pode pintar aí o segundo gol da equipe do Velo, hein? 32 minutos e 20, tá sendo analisado lá pelo vídeo. Mais uma chegada do Velo, e que chegada do Velo, hein, Carlão? A Ponte se perdeu, né? Já tem a confirmação aí, se tomar o gol, aí despenca o caminhão de melancia, mas a Ponte se perdeu no jogo, muita liberdade, o Silas começa a aparecer, ele já começa a desequilibrar, o Velo atuando pelos dois lados, né? Tanto com o Zé Mar aqui, mas com o Inayan pelo lado direito, não saiu o gol, a bola realmente foi na trave e não entrou, mas a Ponte degringolou, né? O Rodrigo Souza errando muitos passes, dando liberdade para o setor de criação do Velo Clube, um momento terrível da Ponte, e o Velo não pode desperdiçar. Eu acho que agora é o momento do Velo tentar aí estabelecer uma vantagem da maior, porque a Ponte se perdeu. A Ponte perde a bola, Luiz Otávio já recupera, já bota a saída, bola lá pela direita, muito forte o lançamento, era lá pro Inayan, a bola vai pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca, lado esquerdo, já tem o arremesso manual cobrado, o Simon fica com ela, a Ponte tá inteirinha no campo de ataque, perde o jogo por 1-0, vem com Simon no campo de ataque, lançou ali pela meia. Elvis recua lá atrás com o Leão para dominar o zagueiro da Ponte Preta e abre com o Pacheco pela direita, busca o espaço, devolve mais uma vez com o Elvis, lançamento é feito no campo de ataque aqui pela direita, tem a proteção do Betão. O goleiro não quer saber, não. Marcelo Cardes chegou dando um bico na bola, jogou pra fora do campo. Arremesso manual já cobrado pelo Pacheco, joga no Elvis. Faz o domínio, tá todo mundo fechando ali pra cima dele, recua no Leão, já dá um tapa na bola lá pro Simon, lá do lado esquerdo, rola a bola com o João Gabriel, recebe, encara a marcação do Inayan. Ele volta com o Simon, vai tentando a marcação, a equipe do Vela. Ponte vem pelo meio, Tênis, recebe apertando, rouba a bola com o Diego Tavares, tenta o toque, tô na frente, lançamento pro Rodrigo Alves. Bateu rasteirinha, sobra de bola com o goleiro Diogo Silva. E bota a ordem na casa da Macaca, Adriana. Numa tentativa de saída rápida ali pelo lado direito, o Inayan com o Rodrigo Teles. Rodrigo Teles chutou cruzado, mas a bola foi rasteira, fraca. Diogo Silva já repôs, a Ponte vai tentando um empate nesse finalzinho. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Trabalha a Macaca no campo de ataque com o Pacheco, rola a bola com o Diego Tavares, aqui pela ponta direita ele faz o domínio, Zé Mário aperta a marcação, ele recua, pra começar de novo com o Pacheco, faz a ligação com o Simon, lá do lado esquerdo o Simon já vem carregando a Macaca pro campo de ataque, tem marcação do Rodrigo Alves pra cima dele, já toca do Souza, Rodrigo Souza encontrou o Elvis que fez o passe de cavadinha pro Gé na área, se recupera o Marcelo, faz a roubada de bola pro Velo, tenta sair jogando, joga com o Daniel Morim, recebe falta. Jogo tá parado, o árbitro volta, porque foram 2 faltas, ele voltou atrás da primeira que tava dando a vantagem, né, Adriana? Mas aí depois teve uma outra falta ali em cima do Luiz Otávio, aí não teve como segurar, e nesse ataque de novo, o Elvis tentando dialogar com o Gé, mas eu sinto falta dos outros 2 jogadores de frente, tanto o Diego Tavares como o Bruno Lopes, entrarem mais na área para ajudarem mais o Elvis a municiar o Gé. Tá difícil esse ataque ponte-pretano. Eu vou falar com o Carlão daqui a pouquinho. Agora quero girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 36 passados, é o primeiro tempo do jogo. Vem Velo Clube pra cima da Ponte. Chega a zaga pra fazer o corte. 36 passados, é o primeiro tempo do jogo. Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Velo Clube. 1 pra equipe do Velo, Júlio. Central da bola. Pois é, Cabela, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Santos placar de 1-0. E em Indaiatuba, o Primavera fez 3-1 no time do Mirassol. Bola rolando na copinha para 15 de Jaú e Guarani, Bugrão buscando a classificação, por enquanto 0-0. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, a Ponte tá perdidinha em campo e os atacantes, o Gé briga muito, a gente já conhece então do Gé, mas como a Adriana adiantou aí, Bruno Lopes, Diego Tavares, agora nada. Pouco participativa, né? A Ponte no setor ofensivo,
pegar aqui as minhas anotações, o Bruno Lopes, né? Apenas um chute que o goleiro espalmou com 6 minutos. Depois disso não teve mais nenhum ameaço da Ponte. O sistema defensivo do Velo Clube muito bem postado, mas também não sofre, né? Porque a Ponte não chega, apenas o Gé ali incomodando os zagueiros. Fica nessa jogada pelo lado direito com o Diego Tavares, que ainda não apareceu. O Bruno Lopes também brigando, às vezes fazendo aí a recomposição, mas ofensivamente também não contribuindo. E o Elvis ali gesticulando, tentando orientar, mas também não está participando. E fora que a Ponte não tem 2 laterais com características ofensivas, né? O Pacheco não é do apoio, é um lateral de ofício na direita, mas não é do apoio. E o João Gabriel, improvisado, também não consegue apoiar. Toca a bola a equipe da Macaca. Teles com Leão. Diego Leão toca a bola lá com o Simon. Fez o passe lá pelo lado esquerdo. O Simon vem carregando pelo ciclo central do gramado. Despacha para a grande área. Faz o lançamento. Sobe a bandeira. Impedimento marcado do Gé ali no campo de ataque da equipe da Macaca. 38 minutos deste primeiro tempo. 1-0. O Velo tá ganhando. Marcelo Augusto marcou de cabeça aos 27 minutos deste primeiro tempo. A parada do jogo tem um jogador caído ali, Adriano Almeida. Se eu não me engano, é o 8 do Velo, que tá caído, mas já se levantou, o goleiro já vai cobrar ali a falta. Era o Norton, estava sentado ali, pedindo atendimento, o árbitro conversou com ele, tudo certo, segue o jogo. Vem lançamento pro campo de ataque, abriu os braços demais ali o Daniel Amorim, acabou acertando o Diego Leão. A falta tá anotada para Macaca no sistema defensivo. Diego Silva vai lá, pede a bola para fazer a cobrança. O Pacheco já bota no gramado ali para sair jogando curtinho. Daniel Amorim vai lá, conversa com o Diego Leão, parece que tá tudo certo entre eles ali. 38 minutos. Rodrigo Alves, né? Um camisa 11 do Velo com muitas dores ali, acho que vai precisar de um atendimento médico no gramado do Majestoso. Carlão de Freitas, primeiro jogo depois de um título nacional tão sonhado pelo torcedor da Ponte Preta, ver uma Ponte Preta tão inerte em campo como está hoje. Mas é um estado de coisas, né, Cabela? É inevitável a gente não falar do que acontece, né, no fora de campo. É difícil para os jogadores também, o trabalho deles está comprometido há muito tempo e a cada dia pior, né? Aí o Marcelo olha pro banco de reservas, garotos, né? Como que você vai fazer? Então, não tem, né? É difícil até cobrar. É claro, a partir do momento que eles aceitam, que eles se predispõem a participar do que está acontecendo na Ponte, eles precisam, né, se entregar. E eles estão se entregando, mas falta a qualidade, tem poucas opções, a Ponte jogando com jogadores improvisados. Então, infelizmente, não me surpreende o que está acontecendo aqui hoje contra o Velo, ou seja, uma história tão bonita que foi escrita no passado, com todos os problemas, mas poucos meses depois parece que tudo isso vai se dissolver em virtude de tudo que acontece com o clube. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados, a bola tá rolando. É a segunda rodada aqui no Moisés Lucarelli do Campeonato Paulista, o Paulistão 2026. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0 pra Macaca. Velo Clube 1 pra equipe do Velo, Júlio. Sim. É isso, Cabela. Muito obrigado. E só uma errata aqui, as 55 vezes que eu falei Allianz Parque, entenda Arena Barueri, né? O Palmeiras venceu o Santos em Barueri por 1-0, gol do Alan. E pela Série A2, o jogo tá bom. 15 de Piracicaba teve um jogador expulso, mas virou 15-3, Sertãozinho 2. Futebol Globo CBN. O Velo aperta, vem pra cima, zaga da Ponte faz o corte, tenta sair jogando, Elvis comete falta. Reclama, vira as costas, olha pra torcida, reclama a barbaridade, aquele jeitão Elvis de ser, mas a falta anotada para a equipe do Velo, Adriano Almeida. A falta em cima do Inayan pelo lado direito. Bravo o Elvis, mas não é só por causa dessa falta, né? Porque o time não consegue jogar como um todo. E agora uma cobrança perigosa, vai vir cruzamento para a área da Macaca. Mais um levantamento que vem para meio da grande área da Ponte Preta, tá preocupado Diogo Silva. Apenas o Elvis fica na barragem humana, quem vai na cobrança é Luiz Otávio, cobra tudo, a equipe do Velo, tá autorizada a cobrança, joga curtinho com o Zé Mário, pela intermediária, Zé Mário faz o domínio na perna esquerda, tenta o lançamento, só que recua a bola, o João Gabriel saiu lá da área para fazer o combate aqui no ataque, lançamento feito, a bola vai para fora, de graça para a equipe da Macaca, que bota a ordem ali pelo lado direito, o Pacheco vai na cobrança, com as mãos o Pachecão, já faz a cobrança, o árbitro manda voltar, tava muito à frente, Pacheco reclama, time da Ponte Preta tá se enervando um pouco, cada momento que passa fica mais nervoso dentro de campo, tudo que acontece e também pelo futebol apresentado. Vem o Gé, tenta sair jogando, é falta.
Falta do Zé Mário pra cima do Gé, falta que favorece a Macaca em cima da linha divisória do campo. Já faz a cobrança, joga a bola com o Gustavo Teles, ele rola a bola com o Simon. O Simon recebe a bola na perna canhota, devolve no Diego Leão. O zagueiro fica com ela ali, faz o domínio, busca o passe é com o Rodrigo Souza, que vem pro ataque. Botou pro Gé, ali à frente da zaga. Foi tocado, pede falta. O árbitro não foi nada, vem por baixo pra fazer a roubada. O Pacheco roubou bonito, vem com o Diego Tavares, demorou pra fazer o passe. Agora sim, tocou, devolveu ali pela meia. Rodrigo Souza, Diego Tavares invadiu a área, rasga por baixo o Betão. Dá um bico na bola, joga pra fora em escanteio pra Macaca. Tem jogador da equipe do Velo caído aqui no meio campo, Adriano Almeida. É o Silas, o camisa 10. Desde que a Ponte roubou essa bola, ele tá caído, inclusive os jogadores do Velo. O Pintado também reclama que foi falta. A Ponte não quis saber, seguiu na jogada, conseguiu um escanteio que o Elvis está pronto aqui para bater, mas o árbitro não olha nem pro escanteio. Tá esperando ainda a situação do Silas, que já vai se levantando. Já levantou, tá tudo bem com ele. O escanteio que favorece a Macaca, o Elvis está na cobrança. Quarto escanteio no jogo, primeiro para Macaca. Ali pelo lado direito, o Elvis vai na batida. Tá todo mundo lá na área. Bom momento para a equipe da Ponte. Elvis na cobrança, faz o levantamento lá pelo meio. Subiu de cabeça, o desvio. Bola para fora. Subiu para fazer o cabeceio ali, o Diego Leão. Mas quem fez o desvio foi a zaga da equipe do Velo. Bota para fora, é outro escanteio. É mais um que favorece a equipe da Macaca. Aqui pela direita, o Elvis vai lá na cobrança. Empurra lá dentro, Candanção vai começar com todo mundo ali e o Elvis está na cobrança, autoriza o árbitro, Elvis na batida de novo, levantamento lá na segunda trave, ajeita a bola, a zaga da equipe do Velo, cortou o errado, Simon de cabeça, joga pelo meio, sai o goleiro Marcelo Cardet para fazer a defesa e bota a ordem na casa do Velo, tem pressa na saída, Pacheco chega rasgando, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem mais um jogador caído bem à sua frente aí, Adriana. É o Inayan, o camisa 2. Ele tá sentindo alguma tontura por algum choque de cabeça, mas falou pro árbitro, calma, eu já tô me levantando. E o árbitro já sinalizou pro quarto árbitro, teremos 5 minutos de acréscimos. Pois é, Carlão, mais 5 minutos desse primeiro tempo, a Ponte, desse escanteio ali, o Leão subiu, eu acho que até tinha endereço a bola, mas teve um desvio no meio do caminho. Ele subiu bem, a bola acabou perdendo força, mas a única jogada da Ponte de perigo, né? Não ser tirando o chute do Bruno Lopes no início, a jogada mais perigosa foi essa, através da bola parada. Então mostra que a Ponte tá sem jogada, né? Tá sem uma ultrapassagem, sem tabela, realmente muito pobre tecnicamente. Rodrigo Souza rouba, já faz a ligação com o Gé, botou na ponta direita pro Diego Tavares, teve desvio, a bola foi pra fora. Tavares fica pedindo um toque de braço ali do Betão, no carrinho que ele deu na bola, foi pra fora e escanteio, bateu, Dri? Bateu, na hora que o Betão deu o carrinho, essa bola ele tava com o braço aberto, ela resvala do braço. Não sei se vão chamar a arbitragem. Chamou não, mandou esperar. Não, ele vai conversar ali com o famoso empurra no meio da área ali. Vai lá, conversa com um, conversa com outro, o senhor Matheus Delgado Candanção. Autorizar a cobrança. Elvis na batida, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga. Faz o corte, Gustavo Teles briga pela bola, perdeu! Perde a bola, bota a velocidade, Rodrigo Alves vem com ela, faz a abertura pro Daniel Morim aqui pelo lado esquerdo, chegou por baixo para fazer o corte e chegou bem, mas recuperou, Rodrigo Alves com ela, batida na trave! Sentiu ali, é o João Gabriel, né? Sentiu ali o jogador da Ponte, já bota a mão na coxa, bota a mão no rosto, vai dar pra ele não e quase o Velo chega lá de novo, Adriano Almeida. Eu diria que João Gabriel e depois Trave salvaram o segundo gol do Velo, porque o João Gabriel deu esse corte providencial, só que o setor defensivo da Ponte não alcançou e não acompanhou o camisa 11, o Rodrigo Alves do Velo, que ficou de novo sozinho para chutar essa bola, com o Diego Silva já batido, ela caprichosamente bateu na trave e depois saiu. E o Velo ainda tem uma cobrança de lateral ali para fazer, lateral, mas o João Gabriel vai ser atendido, Maca já em campo, não sei não, viu, me parece muscular o problema do jogador da Ponte. Ele cai, já faz sinal pro banco, bota a mão na coxa, já tem ali na lateral do campo o 70, vai entrar na Ponte no lugar do João Gabriel, já vai ter a substituição ali, viu, Helena? Já vai mudar antes mesmo de acabar o primeiro tempo.
Você falou 70, né, Cabela? Exato. Luquinha. Quem? Luquinha. Luquinha é o camisa 70 que vai entrar, já recebe as instruções ali da comissão técnica Ponte Pretana. Então já confirmando a alteração, porque também vai subir a placa. Sai camisa 20, João Gabriel, confundido para a entrada do 70, Luquinha. Tá em campo Luquinha, no lugar do João Gabriel, que sai de maca ali, vai até o banco de reservas de maca ali. Fiscada na coxa, lá no posterior. Se esticou muito, né? Esticou demais ali na hora do carrinho. Bola pra fora, remexe manual pro Verno, é lá pela direita, vai se ajeitando lá sem pressa nenhuma, o Inayan, pra fazer a cobrança com as mãos, se apresenta lá sem muita pressa, né? Aliás, sem pressa nenhuma. O camisa número 2 da equipe do Velo, que vence o jogo por 1-0. Arremesso manual cobrado, Rodrigo Alves, faz o domínio, devolve, Inayan, pintou cruzamento na área, chega por baixo pra fazer o corte lá no meio da área, o Diego Leão. Já devolve a bola pra grande área, Leão de cabeça, de novo, pra fazer o corte, ela vem com o Luiz Otávio, tenta o lançamento, Luquinha de cabeça, faz o corte, deu cabeça com cabeça ali, o Leão e me parece que é o Silas, os dois caíram ali rapidamente, já chama o departamento médico do Velo e também da equipe da Ponte Preta, viu, Adriana? E certamente vamos ultrapassar os 50 minutos de jogo, né? Um choque grande, os dois departamentos médicos entraram muito rapidamente no campo. E Cabela, um detalhe que eu tô vendo aqui, né? E olha, não me lembro. Fazia muito tempo que eu não via maca móvel no Majestoso. Em que estado estamos, né? Até a maca móvel não está mais em operação aqui no Moisés Lucarelli. Acabou a bateria dela na Série C o ano passado, que empurraram do campo e nunca mais voltou. Né, Carol? Lembra? Pelo menos fica igual às arenas, né? Nas arenas não tem maca móvel para não prejudicar. Então essa é uma modernização. Vamos enxergar pelo lado positivo. Tá certo, tá certo. É para imitar as arenas. Então no Allianz Parque não tem, na Neoquímica não tem, e no Moisés também não tem. Vamos chegando a 50 minutos, Departamento Médico de Ponte e Velo estão no gramado. Já em pé, já o Silas, tá tudo bem com ele. Parece que era o Silas que estava no lance. Tá tudo bem com o Silas ali. Agora o Diego Leão continua caído, viu? Diego Leão continua caído, já sobe a placa de mais 2 minutos. Tá lá, o Diego Leão continua sendo atendido lá, o jogador da Ponte Preta. Parece que com ele é um pouco mais grave, né, Adriana? Eu acredito que deve estar recebendo algum atendimento de curativo. O jogador pode estar sangrando. Eu tô aqui do outro lado do campo, né, Cabela? Mas o árbitro tá bem em cima, inclusive o departamento também do Velo ajudando no atendimento ao zagueiro pontepretano. Mais alguns instantes, vamos ver se o árbitro, além dos dois, né? Ele deu 5, 2 de acréscimo, agora o Diego Leão já tá levantando. Realmente tá com um curativo para estancar algum sangramento, mas vai voltar para o jogo já vai recomeçar em instantes. Tudo bem com ele, vem caminhando ali, mas tá com o curativo, parece que é nariz, né? É sangramento do nariz, pelo menos aparente. Aparenta de longe, não, acho que não é nariz não, viu? Acho que aqui é um pouco abaixo do olho, né? Deve ter cortado ali. Ali é sensível. Sensível pra caramba ali. Ponte fica com a menos, toca a bola no campo defensivo, equipe da Macaca, Elvis, vem buscando o jogo pela direita, levanta a cabeça, bota no campo de ataque, tenta o lançamento, ela bateu no Luiz Otávio, ali pelo meio, Gustavo Teles conserta, joga no Diego Tavares, rouba a bola ali pelo meio, vem brigando, caiu de maduro, Diego Tavares, sobra de bola, briga por ela, Luquinha, vem Gustavo Teles, domina, devolve, Luquinha, passou por ele, sobra de bola com o Velo, contra-golpe, vem Daniel Morim pra cima do Rodrigo Souza, chega ali, Rodrigão, pra fazer o corte, a roubada de bola, joga no Pacheco, faz a finta bonito pra cima do jogador do Velo, mas quando recua errado, mas o árbitro pega uma falta em cima do Pacheco, foi puxado 28 da Macaca, que tem pressa na cobrança, bota a bola ali pelo meio, Elvis com ela, rola a bola com o Luquinha, domina, fica com ela, era o Bruno Lopes, agora sim, lá pelo lado esquerdo, Luquinha, dominou perto da canhota, levantamento na área, bola vai pra fora, o árbitro tá dando o tiro de meta, manda esperar, ele fica perguntando ali, vindo o Diego Tavares cai na área, toda a torcida pede marcação de um pênalti, jogador da Ponte tá caído e vai terminar o primeiro tempo, né, Adriana? O Diego Tavares reclama de um encontrão no pescoço ali, mas o juiz não deu bola pra ele e encerrou o primeiro tempo. Apita o árbitro, fim de papo, fim de primeiro tempo aqui do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0 pra Macaca, Velo Clube 1 pra equipe do Velo. Central da Bola.
Muito bem, Carlos Cabela comandou o primeiro tempo aqui na CBN. Guarani, o Ponte Preta 0, Velo Clube 1. Guarani aqui está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e por enquanto vai sendo derrotado por 15 de Jaú. 1-0 são os times da região em ação neste momento. Adriano Almeida, situação de momento no gramado do Majestoso. Dri, tivemos vaia, tivemos apoio. Qual foi o comportamento do torcedor ponte pretano, André? Por enquanto, mais apoio do que vaias, viu, Júlio? Não escutei muitas palavras de ordem, nem de insatisfação ainda com o time ponte-pretano. Os jogadores também saíram tranquilamente, assim como o time do Velo Clube. Técnico Pintado até trocou umas palavras ali com a arbitragem, mas nada que não seja de rotina. E quase todo mundo já nos vestiários. E a torcida do Velo barulhenta por aqui, meu amigo Júlio Nascimento. Rio Claro é do lado, né? Pertinho. Rio Claro, então, claro que os torcedores do Velo compareceram. Odri, só no teu olhar clínico de repórter, né? Durante o primeiro tempo você fez algumas menções aí, algumas discussões. Nada assim que me... Carlão de Freitas termina o primeiro tempo, então. Carlão, vitória parcial do Velo Clube, 1-0 e ficou até barato, né? Teve bola na trave, quase gol, defesa do Diogo Silva. Foi um Velo muito superior, Carlão. Foi um Velo que aproveitou da fragilidade emocional da Ponte, principalmente, né? Depois da primeira paralisação, aí o Velo foi dominante e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda mais confortável. Foram 2 bolas na trave e o gol, né? A Ponte degringolou depois do primeiro gol, se perdeu completamente e o Velo bem postadinho na defesa, sem sofrer tanto, mas com um contragolpe quase que mortal, né? Principalmente com a coordenação do Silas no meio campo, camisa 10, e o Rodrigo Alves, bom jogador, e com os alas, né? Os alas participando bastante. O Zé Mário, ele cria a primeira oportunidade real de gol para o Velo aqui do lado esquerdo, depois o Inayan num chute que quase foi gol, estourou no travessão, e depois um chute de longa distância que assustou o goleiro Diogo Silva. Mas um Velo melhor, um Velo mais tranquilo, né? Mentalmente, e a Ponte brigando, lutando, isso a gente não pode negar, mas muito abaixo tecnicamente também. O Elvis, que é o fio condutor da equipe, não teve uma boa participação e em o Elvis não jogando, o ataque não fica abastecido, o ataque também não deu tantas opções. Quando teve uma opção num contragolpe, a Ponte também não conseguiu aproveitar. Ou seja, um primeiro tempo em que o Velo soube explorar esse momento difícil da Ponte, a dificuldade técnica e o extracampo da Ponte, e se impôs e fez por merecer essa vantagem que poderia até ter sido maior. Muito bem, este é o primeiro destaque do primeiro tempo do Carlão de Freitas. Daqui a pouco a gente volta para comentar mais ainda sobre a primeira etapa no Moisés Lucarelli. Ponte 0, Velo Clube 1, como marcado pelo Marcelo, né? Marcelão Augusto foi quem fez o gol do Velo, camisa 5, que vai dando a vantagem neste primeiro tempo. Daqui a pouco também faço um giro aqui no Central da Bola, tem muita coisa para informar. Agora são 9h56. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Velo Clube. Intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. Ponte e Velo Clube estão jogando por enquanto 1-0 para o time do Velo. Deixa eu fazer aqui um giro rapidamente no central da bola, até porque é uma quarta-feira agitada no mundo do futebol, inclusive no futebol da região. Pelo Campeonato Paulista, de histórico em Indaiatuba, no primeiro jogo do Ítalo Limonge na elite estadual, o reformado Ítalo Limonge, né, em Indaiatuba, Casa do Primavera, uma reforma de 8 milhões de reais, e a estreia do Fantasma como mandante numa elite estadual foi com vitória por 3-1 contra o Mirassol titular, hein? Olha o Primavera aprontando aí. 3-1 para cima do Mirassol titular. Gabriel Poveda de pênalti, Liger e Paulo Baia marcaram para o Primavera, com 2 assistências de Kevin Aredes, ex-lateral do Guarani da Ponte. E no lado do Mirassol, o gol marcado pelo André Luiz. Também tivemos em Barueri a vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Santos, gol marcado pelo Alan, resultado que dá ao Palmeiras 100% de aproveitamento. O Santos conhece a primeira derrota no Campeonato Paulista, segue com 3 pontos. Bola rolando para Ponte Preta e Velo Clube, 1-0 para o time do Velo. E pela Série A2, times da região envolvidos. A Inter de Limeira venceu o São Bento por 2-0 dentro de casa, jogo no Major Levi Sobrinho. E no Barão da Serra Negra, rapaz, eu tinha falado que o 15 virou contra o Sertãozinho, tava 3-2. Esse jogo tinha sido 2-1 pro Sertãozinho, o 15 virou para 3-2 e o Sertãozinho foi lá e virou 4-3 pro Sertãozinho. Final do jogo da Série A2, jogo movimentadíssimo no Barão da Serra Negra em Piracicaba. E tem copinha hoje também. Tivemos mais cedo a vitória do Cruzeiro contra a Ponte, 3-0. Ponte encerra a participação na primeira fase. Bola rolando no segundo tempo para Santos 3, Ferroviária 0. Santos, né, com os meninos da Vila, claro, sempre grandes favoritos. E o 15 de Jaú vai batendo o Guarani, placar de 1-0. E só para finalizar aqui o central da bola, informação hoje, inclusive, que já consta no portal CBN Campinas, o Guarani, hoje pela manhã, como antecipou o CBN Esportes, havia decidido pela saída do técnico Matheus Costa após a derrota para o Novo Horizontino por 2-0, mas o Guarani voltou atrás da própria decisão e cancelou a demissão do técnico, que volta a Campinas amanhã. Então, o Matheus Costa, que hoje estava em Curitiba, foi desligado por telefone horas depois da decisão, depois de uma reunião envolvendo Roberto Graziano, que é um dos investidores do Guarani, com o Conselho de Administração, com o executivo Farner Coelho. A decisão foi por revogar a demissão e confirmar a volta do Matheus Costa. Inclusive, o presidente Rômulo Amaro, em nota à imprensa, confirmou que o Matheus Costa permanece depois dessa reunião no comando do Guarani, comando o time contra o Santos. Coisas do futebol de Campinas. E agora é hora de analisar o primeiro tempo de Velo Clube, o 1, marcado por Marcelo Augusto, Ponte Preta 0. O comentário do jogo. Carão de Freitas é uma torcida da Ponte que se divide entre o apoio de uma situação que já é ruim e que também fica cada vez mais preocupada conforme os minutos passam, Carlão. Júlio, preocupada. No final aqui do primeiro tempo houve aí alguns gritos, né, contra o vice-presidente Marco Antônio Berlim, mas durou pouco tempo, já cessou, né? Mas é um torcedor preocupado, mas compreensível, né? O que vai fazer, né? Vai xingar os jogadores, né? Não tem muito o que fazer, a não ser o protesto, mas não contra o time, né? E sim contra os diretores, os mandatários da Ponte. Mas bola rolando, um Velo melhor, né? Um Velo que fez por merecer. A Ponte até começa tentando se impor, com o Bruno Lopes arriscando de longa distância. A partir deste momento, com 6 minutos, o jogo ficou muito brigado no meio-campo, com poucas chances claras, né? O Velo bem postado na defesa e a Ponte sem ameaçar. Em contrapartida, o Velo tentava o contragolpe e a Ponte também conseguia conter os avanços do time rio-clarense. Mas depois da parada técnica, aí mudou o panorama. O Velo foi dominante, né? Tanto é que ele faz o gol logo na sequência, aos 27 minutos, com o Marcelo Augusto, e depois degringolou aí, ou desencadeou a perder gols, né? Com o Rodrigo Alves, com o Silas aparecendo, até desequilibrando as ações, o Inayan descendo pelo lado direito. Foi um Velo que se aproveitou, né, daquele instante de instabilidade emocional da Ponte, uma queda técnica absurda, né? A coisa degringolou, a coisa desorganizou e o Velo se aproveitou. Só que poderia ter construído uma vantagem maior justamente neste período em que ele foi amplamente superior,
mas não conseguiu, acertou 2 bolas na trave, mas não conseguiu ter êxito na finalização. Em contrapartida, a Ponte lutando, brigando com as poucas armas que tem, né? Até no final estabeleceu uma mini pressão através das bolas paradas, teve aí, né, um desvio de cabeça do Diego Leão, mas que não ofereceu tanto perigo ao goleiro Marcelo Carné, mas foi um primeiro tempo em que o Velo foi merecedor, se aproveitou de tudo que está acontecendo envolvendo a Ponte Preta, fora de campo e dentro de campo, né? Isso se reflete na parte técnica, conseguiu se impor, a ideia do jogo do Pintado, ela se encaixou com o que o jogo ofereceu, e por isso o Velo saiu aí merecedor deste resultado e poderia ter descido até com um placar mais confortável. Muito bem, tá então o comentário do jogo com o Carlão de Freitas, né? A gente, claro, fica na espera aí do segundo tempo e de uma melhora desse time da Ponte Preta. E um dado que chama atenção é que a Ponte Preta tem mais jogadores da base hoje à disposição, jogadores que estavam no sub-20 e hoje completam o banco, do que propriamente jogadores que já pertencem a um profissional, ó. Na contagem aqui, ó, Diego Leão, Lucas Emanuel, Júlio, Nicolas, Gabriel Braga, Caio Ganga, Gustavo Almeida, Juan Rodrigues, Gabriel, Gustavo Rabelo, Pedrinho, Damião. São 12. Isso tirando o Gustavo Teles e o Guilherme, que são crias da base. Do time principal, Diogo Silva, Pacheco, Simon, João Gabriel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Elvis, Diego Tavares, Gé, Bruno Lopes e o Guilherme Viana, que eu citei. Então, 12 a 10. Jogadores que, oriundos do sub-20, isso sem contar o Teles, hein? E o João Gabriel, que também são da base, então realmente é uma missão complicada aí pro Marcelo Fernandes, né? É muito difícil, né, Júlio? E aí quando ele olha pro banco, por exemplo, na ausência do João Gabriel, que já estava improvisado, ele olha, ele tem o Luquinha. O Luquinha pode até ser aí um grande jogador, ajudar a Ponte, construir carreira, a gente torce por isso. Mas é inegável que ainda tá cru, né? É imaturo, vivendo um momento de pressão também, né? Porque ele mesmo sendo garoto, mas ele está vivendo isso, né? Ele passou por uma situação na Copa São Paulo, daqui a pouco do nada ele chega e já vai ao profissional e entra numa fogueira dessa, então não tem muito o que cobrar, né? Até a situação do torcedor, ela fica complicada, porque o torcedor não tem, seria injusto por parte do torcedor vaiar esses atletas, né? Por tudo que eles têm passado aqui na Ponte, por tudo que eles construíram na Ponte, né? E vai vaiar a molecada, também não dá. Então realmente hoje quem gosta da Ponte está numa sinuca de bico, né? E veio ao estádio, porque vai xingar a diretoria, né? Que é a culpada de tudo isso. Agora, xingar jogador, xingar o Marcelo, não dá, né? Vai xingar, tem mais é que agradecer, porque eles têm todo o direito de ir embora, né? Porque vai fazer um ano aí quase que eles não recebem, né? Então realmente até pro torcedor fica numa situação difícil hoje. Muito bem, qual que é a situação de momento aí quando os times voltarem? Me dá um toque aí, Cabelo e Carlão, por gentileza, porque eu tô com um tal do delay aqui, né? Então vai um tempinho. A Ponte está voltando com 3 alterações, já a Adri confirma, mas só para ajudá-la, é o número 80, o número 27 e o número 8, tá? 80, 27 e 8 vão entrar. Eu já vi que o Diego Tavares está no banco de reservas, mas já tem estas 3 alterações e o Velo Clube, os reservas estão voltando, os titulares ainda nos vestiários da Macaca. Dá tempo aqui rapidinho antes da Adri confirmar as alterações com o Cabelo, o Caio Henrique. Por a molecada sem elenco, sem jogador, como é que faz? Sem meio campo, jogar a Série C diferente de jogar a Série A. A turma do Tuti, que triste ver a situação que chegou à Ponte, escreve aqui também no nosso YouTube, @CBN Campinas. Técnico não faz milagre sem elenco, Caio escreve aqui. Aline Gramasco, diretoria tá acabando com o nosso time. A Priscila Santos, já trocaram quantos jogadores da Ponte? Por enquanto mas vem mais 3 aí. O Clóvis Batista, Belo, torcendo pro Velo aqui. O Thiago, perder pro Velo é assinar a vaga pra Série A2, a galera participando aqui, o Sidney Dias também. Vamos devolver o comando então pra Carlos Cabela, pra todo o segundo tempo de Ponte Velo Clube. Vem ele! Opa! Ponte Preta já está de volta no gramado, tá também a equipe do Velo voltando ali lentamente, mas está voltando. Neste momento é processado ali as alterações da equipe da Macaca. Daqui a pouquinho Adriano Almeida confirma pra gente certinho quem são os que estão entrando e aqueles que saíram da equipe
Ponte Pretana, né? Nós tivemos o Luquinha entrando no finalzinho do primeiro tempo no lugar do João Gabriel, que saiu contundido, e daqui a pouquinho as outras 3 trocas do técnico Marcelo Fernandes na equipe da Macaca. Com isso a Ponte só tem mais uma mexida, né? Só tem mais uma mexida a Ponte nesse segundo tempo. Tem já as trocas aí, Adriana? Sim. Vamos lá então. Bom, 3 mudanças então. A primeira, saiu 35 Gustavo Teles para a entrada do 27 Juan. 77 Bruno Lopes sai para a entrada do 80 Pedrinho. E o outro que sai é o 7 Diego Tavares para a entrada do camisa 8 Nicolas. Tá aí, portanto, a substituição. O Carlão fala daqui a pouquinho. Vamos ter a bola rolando, vai começar o segundo tempo. O Carlão fala daqui a pouquinho pra gente o que ele tá achando dessas trocas que pode acontecer com a Ponte Preta nesse segundo tempo, com 3 substituições já de cara, né? Já de cara pro segundo tempo. Tudo pronto, bola no centro do gramado, vai começar o segundo tempo. O Candançan tá lá acertando o cebolão, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Velo Clube. Opa, comecinho de segundo tempo, Carlão de Freitas, Pedrinho, Nicolas e Juan no lugar do Teles, Bruno Lopes e Tavares. Ele tirou o Teles pendurado com o cartão, coloca o Pedrinho, né? E tirou os jogadores, os remanescentes da Série C, né? O Bruno Lopes, o Diego Tavares, que não fizeram um bom primeiro tempo, e coloca a molecada, vai pôr aí a correria, né? Dos meninos da Ponte pra ver o que dá. De repente vai que, né? O não ele já tem, né, Cabela? Pois é. O não ele já tem. Vai que dá certo. Vai que dá uma melhorada ali, né? Vai que dá uma melhorada. Pelo menos a garotada vai correr, isso eu tenho certeza. Simon faz o lançamento lá pro Pacheco, já toca na bola pro Pedrinho, tenta fazer a tabela, o Gé brigou, ficou com ela, invadiu a grande área, pintou, rasteirinho, cruzamento, chegava por baixo o Nicolas, a bola voltou com o Gé, bateu cruzado de novo, chega a zaga, faz o desvio, joga pra fora do campo, escanteio, a Ponte começa com tudo pra cima do Velo nesse comecinho de segundo tempo, Adriano Almeida. Em 2 boas tentativas do Gé de cruzamento, na última delas o Marcelo, o capitão que fez o gol do Velo, tirou pra escanteio, comemorou muito. O Betão tá sentindo bastante, conversando com o árbitro. Antes da cobrança de escanteio, o camisa 4 do Velo ainda vai se recuperando. Já vem a cobrança do Elvis. E o João Gabriel vem se arrastando para ficar no banco de reservas aqui da Ponte Preta, que foi substituído no finalzinho do primeiro tempo. 1,5 deixa em segundo tempo, escanteio, 4 no jogo para Macaca, o Elvis a batida, levantamento feito, sobe a zaga do Velo, ela sobrou com o Nicolas, bateu de primeira, no bate e rebate, a sobra de bola pelo meio, vem a zaga do Velo, tava lá para fazer o corte, vai brigando ali pelo meio o Silas, chega também o Rodrigo Souza, bola recuada, sobra do Pacheco, faz o domínio Pachecão, a abertura é lá pela direita com o Elvis. Recebeu, dominou, puxou pelo meio, devolve, Pacheco, recebe pela meia direita, toca na frente, lá pro Gé, fez a parede, mas a devolução saiu errada, briga pela bola mais uma vez a equipe do Velo na saída ali com o Amorim, ele toca na bola, adianta errado, passe errado, sobra de bola, mas o árbitro pega uma falta, em cima do Daniel Amorim, ali perto do círculo central do gramado, o jogo tá parado, Adriano Almeida. E agora o árbitro conversa principalmente ali com o jogador, o zagueiro da Ponte Preta, camisa 3, que pede desculpas, Daniel Amorim ainda sentindo dores, e a torcida vai, sentindo que o Velo tá segurando no tempo. Isso a gente já sabe, né, Carlão? Essa parte já é uma figurinha muito repetida, né? Vai ser assim, né? Enquanto o resultado estiver interessante pro Velo, ou até o empate é interessante, vai ser assim. Assim como se a Ponte estivesse ganhando, a cerinha também estaria sendo feita. E agora um choque ali do Gé com o, me parece que é o Marcelo. É Marcelo 5? Marcelo Augusto tá ali, tá caído. De novo o jogador do Velo caído, rola pro lado, rola pro outro, rola pra cá, rola pra lá. 3 minutos passados, segundo tempo, 1-0, o Velo tá ganhando o placar do primeiro tempo, Marcelo Augusto. Esse que tá caído, marcou a 27 minutos de cabeça numa cobrança de escanteio. Tem falta pro Velo ali pertinho do meio campo. O Ianan joga... O Inayan joga a bola pra frente, o Elvis toca pra trás, ele joga pra frente de novo e deixa a cobrança pro Marcelo. Vai lá, Marcelo na cobrança, toca na bola, joga pro campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe de cabeça o Diego Leão. Tá tudo bem com ele também, se contundiu acabou sangrando ali o nariz, mas tá tudo bem com ele também, o Diego Leão, zagueiro da Ponte.
É lá pelo lado esquerdo, o arremesso manual que favorece a equipe do Velo, 3 minutos e 40. Deixa em segundo tempo, tem um arremesso, busca alguém para fazer o passe, joga ali pertinho, jogou ali pro Silas, perde a bola, recuperou o Nicolas, toca no Elvis, faz a abertura com o Gé, tenta a proteção, bola espirrada, sobra pelo meio, Pedrinho toca na bola, vem com o Elvis, foi tocado por trás ali, recebe falta, o Elvis reclama, o árbitro que não foi para cartão, segue o jogo, já tem a cobrança da falta aqui pela Macaca, vem pelo meio tocando a bola, quem chega no lance ali para tocar é o Juan, volta a bola lá pela direita com o Diego Leão, toca na bola, vem Ponte Preta, fez o passe, Pacheco recebeu, Juan devolveu, mais atrás para trabalhar por ali com o Diego Leão, volta a bola com o Rodrigo Souza, que vem de zagueiro, Juan com ela, toca no Simon faz a abertura aqui pela esquerda, quem chega para ficar com ela ali, tocar, era o Luquinha, briga pela bola, vem mais uma vez, na briga, na raça, Rodrigo Souza, faz a roubada, o Elvis passou de primeira pro Zé, preparou a batida de fora da área, clareou, bateu, pra fora do gol! Passa à esquerda, tirando tinta da trave do Marcelo Cardet, vai pra fora, linha de fundo, tiro de meta, Adriana. Foi tentando resolver tudo sozinho agora o Gé, depois de um bom toque do Elvis, que encontrou ele em boas condições, ele saiu da marcação, cortou pra dentro, encheu o pé o suficiente para levantar a torcida, mas foi apenas tiro de meta pro Velo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. O placar tá assim, ó. Ponte Preta 0. Velo Clube 1 pro Velo, Júlio. Central da Bola. Mais cedo na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Santos, placar de 1-0 pela Copinha, primeiro tempo em andamento, 15 de Jaú, 1 Guarani 0. Lá pela direita, toca na bola, vem pelo meio, Elvis, cruzamento, segunda trave, ajeitou de cabeça pro meio, pega o goleiro. Pega o Marcelo Cardet, tá dando tiro de meta, dizendo que a bola havia saído quando foi feito o cabeceio. Já passamos de 5 minutos. Carlão, parece que a Ponte Preta voltou pelo menos com mais vontade. Pelo menos coloca um pouco de fogo no jogo, a torcida já começa a participar, isso é bom, a gente sabe da força da torcida no estádio Moisés Lucarelli. Os meninos demonstram uma certa desenvoltura, o próprio 70 aqui, o Luquinha, dando os toques mais bonitos, mais enfeitados na bola, mostra confiança também. É uma Ponte que pelo menos volta com uma intensidade maior. Faz o lançamento, o Velo, o Diego Leão de cabeça faz o corte e joga pra fora, arremessa manual pro Velo Clube lá pela esquerda, já faz a cobrança rapidamente ali o Zé Mário, recua, começa lá com o Betão que bota mais atrás com o Cardet, goleiro vai jogando de perna direita, lança aqui pelo lado direito, saída de bola com o Mancha, já despacha pro campo de ataque, no meio do caminho vem Simon, pra fazer o corte de cabeça, quem conserta ali pelo meio é o Norton, pra equipe do Velo, tenta a devolução, bola vai pra fora, arremesso, é manual que favorece a equipe da Macaca, sistema defensivo, já faz a cobrança Rodrigo Souza, lá que ele recua com o Diego Silva, que já rola a bola com o Diego Leão, lá do lado direito vai saindo o Leão com a bola, toca na bola renta lateral do campo com o Pacheco, já faz o domínio, encosta a marcação do Silas pra cima dele, ele volta mais atrás com o Pedrinho recua com o Leão, do garoto pro garoto, chega mais uma vez Rodrigo Souza, mas dominando o camisa 5 da Ponte, vem com Simon pra fora, Simon, passe de 2 metros ali, errou, jogou pra fora, arremessa manual, que favorece a equipe do Velo. A bola passou ali pelo Marcelo Fernandes, o jogador do Velo reclamou pro árbitro do Marcelo Fernandes, Marcelo parou, olhou pra ele e falou assim, comigo? É isso? Tá parado o jogo, tem falta pra Macaca ali, tem jogador da Ponte caído com a mão na cabeça, parece que é o tal do Luquinha, é ele mesmo, tá caído ali, viu, Adriana? Sentindo dores na cabeça, agora o árbitro vai esperando ele se recuperar, já vai levantar o Luquinha pra cobrar a falta favorável à Ponte. Não, é lateral pro Velo, viu, Cabelo? Não deu a falta não, só é bola ao chão ali pro Velo. É como ele botou a mão na cabeça, o árbitro rapidamente para o jogo, pensando que tivesse acontecido um choque de cabeça. Então ele para, vai lá ter atendimento e volta a bola, que a posse era da equipe de Rio Claro. Ali o Velo, coloca no gramado, o Inayan recua, Marcelo despacha pro ataque, lançamento feito ali pelo meio, Rodrigo Souza de cabeça para fazer o corte, briga pela bola mais uma vez a equipe do Velo, vem com o Rodrigo Alves aqui pela direita, tenta a finta, chega por baixo, Simon faz o corte, bota pra fora, arremessa manual pro Velo, mais uma vez o Inayan na cobrança pela direita com o Rodrigo Alves, protege, vai na linha de fundo, prepara o cruzamento, na bola prensada, o auxiliar que estava ali a meio metro do lance, tá só tiro de meta para a equipe do Macaca. Agora, Carlão,
Rodrigo Souza tá jogando entre os zagueiros ali, fazendo como se fosse um terceiro zagueiro. Não ataca, hein? O terceiro, e ele libera um pouco mais o 27, o Juan, né? Que vai buscar a bola ali, mas o Rodrigo Souza tá dando uma retaguarda. É uma ponte que se expõe um pouco mais, mas é necessário também, ela precisa do resultado. Diego Leão antecipa para ficar com ela, toca a bola no Elvis. Que finta bonita do Elvis. Tenta o lançamento, chega para fazer o corte, o Mancha. Tira a bola ali da frente da grande área, toca pelo meio, o árbitro agora pega uma falta. Pega a falta do Juan em cima do jogador do Velo, tá caído ali a falta que favorece a equipe do Velo, a Adriana Almeida. É bem no círculo central a falta agora, o jogador do Velo. Dá pra perceber, né, Cabela, que os jogadores do Velo estão valorizando mais cada falta, ficando mais tempo deitados no gramado. Agora é o Daniel Amorim ali, mostra o choque na costela, não acho que foi para tudo isso, mas quem tá ganhando valoriza o tempo. O Velo já cobrou a falta. A gente fica olhando os treinadores, no caso o Marcelo Fernandes, tem uns tiques também que eu vou falar pra você, viu? Ele tira o boné e molha o braço. Não entendi essa, mas tudo bem. Ele tirou o boné, jogou água no braço. Você viu isso, Pelão? É estranho, né? É estranho. Cada um com as suas manias. Cada um com as suas manias, é bem isso. Toca a bola, equipe da Macaca. Vem com Simon, recebe a bola ali no sistema defensivo da Ponte Preta, faz o lançamento pela meia. Ali pela meia, quem recebe é Pedrinho, faz o domínio, tenta a finta, pede falta, o árbitro nota. O árbitro não ia anotar falta, hein? Ele não ia anotar falta, ele volta, ele pensa, aí ele vai, marca a falta ali que favorece a equipe da Ponte, o Pintado vai tomar cartão ali, Adriana Almeida. De tanto reclamar, por enquanto ainda não subiu o cartão não, Cabela. É uma conversa ali, mais ríspida, mas o árbitro fez o acordo com o Pintado, não vai mais reclamar, então tá tudo bem. Mexe o Velo. Mexe, tá saindo o camisa 11, o 11 do Velo, Rodrigo Alves, tá indo embora para a entrada do 20, João Lucas tá no jogo. Aí, portanto, a primeira mexida do técnico Pintado, João Lucas em campo. Vem mais uma vez a Ponte Preta pro campo de ataque lá pela direita, faz o domínio Ló Pacheco, recua ali pela meia com o Juan, recebeu o Juan, dominou, buscou o passe do lado, a proteção, protege bem a bola, rola a bola com o Diego Leão, mais uma vez bota lá pela frente, na direita, chegava por baixo, tentava o Pedrinho, a bola escapuliu, foi pra fora, arremesso é manual pra equipe do Velo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 11 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, Moisés Lucarelli, primeira não, Cabela, segunda rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0 pra Macaca. Velo Clube 1. Marcelo Augusto marcou a 27 no primeiro tempo, viu, Júlio? Central da Bola. Jogos encerrados pelo Campeonato Paulista. O Primavera venceu o Mirassol por 3-1 e o Santos venceu o Palmeiras por 1-0. Mercado da Bola, o Guarani, entre aspas, desdemitiu. Voltou atrás da decisão de saída do técnico Matheus Costa e confirmou a permanência do treinador. 11:40, mais uma falta e tem amarelo para algum jogador ali da equipe da Ponte, né, Adriana? Camisa 27, Juan da Ponte, agora amarelado. Faz 11 minutos que ele tá em campo, já tomou o cartão amarelo ali, o Juan. Saiu Gustavo Teles, que dava bobagem do Gé, né? O Gé foi tentar essa jogada por baixo, acabou errando, aí o volante da Ponte teve que fazer a falta. Recupera a bola aqui da Macaca, lançamento é pro Elvis, já bota no campo de ataque, lançamento pra ninguém. Ele tentava o lançamento pro Gé, mas saiu um pouquinho mais forte, foi lá com o goleiro Marcelo Kardec, bota a ordem na casa da equipe do Velo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Juan fez o passe ali com o Elvis, que de cabeça toca no Pedrinho, rola a bola lá pela direita, Pacheco se apresenta no campo de ataque, bota a velocidade e vem a Macaca pra cima do Velo, encara a marcação do Zé Mário, faz a finta, devolve Pedrinho pela meia direita. Breca, gira o corpo, devolve no com Pacheco, pintou cruzamento na grande área, sobe a zaga para fazer o quarto, ela vai sobrando com o Elvis, na ponta canhota o Elvis só acompanha, deixa a bola sair, tem arremesso manual, já cobra rapidamente o lançamento, e ali pelo meio, pro Pedrinho, toca na bola, Luquinha na verdade, vira de um lado, ginga do outro, protege, tenta a devolução pro Elvis, cruzamento, vem pro meio da grande área, Marcelo subiu, a sobra de bola, batida, pega o goleiro, Pacheco, de perto da esquerda, fez a batida, o goleiro caiu no canto esquerdo para fazer uma boa defesa, salvando a equipe do Velo, Adriana. Melhor finalização do segundo tempo. O Pacheco pegou essa bola de primeira, mirou
Cantinho esquerdo do Marcelo Carné, que voou, conseguiu pegar, mas uma boa chance de empate a Ponte teve agora. E de perna canhota ainda, né, Carlão? Chutou de esquerda. Não é a dele, Não né? é a dele. Ofensivamente, até com a direita, às vezes o Pachecão tem alguma dificuldade, imagina com a canhota, mas chutou bem, finalizou e exigiu do goleiro do Velo. Trabalha a bola, sai da equipe da Macaca, Diego Leão, não bicou na bola, não quis se complicar, jogou feio, mas tirou o perigo de lado, joga no campo de ataque, sobe Nayan de cabeça, desvia, joga pra fora, manual pra Macaca. Luquinha tem pressa, o árbitro manda esperar. O árbitro manda voltar um pouquinho atrás ali, o toque foi feito, arremesso manual cobrado, a bola chega com o Juan, a bola vai pra fora, arremesso manual de graça pra equipe do Velo. 14 minutos deste segundo tempo. A Ponte Preta voltou melhor pro segundo tempo, né? Voltou melhor pro segundo tempo, mas tem que empatar esse jogo aí, tem que fazer um golzinho lá pra depois tentar o segundo. 14 passados, sai jogando mais uma vez Diego Leão com ela, zagueiro da Ponte Preta breca, olha, ele busca alguém pra fazer o passe, toca mais atrás com o Rodrigo Souza. Rodrigão faz de domínio ali, carrega a bola pro campo de ataque. Ele vem buscando espaço, encontra o Elvis, toca de primeira, faz o lançamento ali no meio da grande área. Saiu o zagueiro, quase que bate cabeça ali com o goleiro. Chega a Luquinha para fazer o corte, fica pedindo uma falta, cai ali o Inayan, reclama do jogador da Ponte Preta. Não foi nada, segue o jogo, só tiro de meta. Já cobrado pela Ponte, pelo Velo aí, né, Adriana? Sim, já cobrado. O Luquinha reclamou, ensaiou uma reclamação, tomou uma bronca do Inayan, que ficou até sem clima. Perde a bola a equipe da Ponte Preta, vem lançamento pro ataque. Sai lá, Diego Silva para fazer o corte. Ali pelo meio, o Elvis tenta fazer o domínio, fica caído, camisa 10 da Ponte. Vai subir cartão amarelo pro capitão da equipe do Velo, Adriana. E foi merecido agora, amarelo pro camisa 5 Marcelo, autor do único gol. O Elvis tomou uma cotovelada na disputa de bola do capitão do Velo e por isso agora falta perto do meio-campo a favor da Ponte. Falta pra Macaca, tá ali o Elvis na cobrança. Todo mundo vai se ajeitando ali em cima da linha da grande área. Mais um bom momento. O banco da Ponte parece tudo o primeiro ano de faculdade, né, lá? Tudo do cabelinho rapado. Pois é. Tudo bicho. Só tem um de cabelo ali, o resto é tudo igual eu, assim, bicho. Ó. Falta cobrada, levantamento pra grande área, desvio de cabeça, chega a zaga do Velo, corta, tira o perigo. Tava todo mundo, o Velo lá na área também, só tem o Pacheco ali, pra ficar com a bola dominada lá pela direita, o Pachecão vem com ela, o árbitro para o jogo. Tem jogador machucado do Velo. Acho que é o Mancha, é isso, Adriana? O Marcelo, capitão, me parece que tá sangrando, o árbitro pediu pra ele sair. O jogo tá parado, a posse de bola é pra Macaca, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 16 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Série A1, Campeonato Paulista. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Velo Clube 1 pra equipe do Velo, Júlio. Central da Bola. Mais cedo na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Santos por 1-0. Alô, Caião, alô, Chay. Palmeiras 1. Bela, vem mais duas mexidas ali do Pintado. 17 minutos, deixa e chega no tempo. Já aciona o Simon, que faz o lançamento pro Elvis de primeira, passou ali pela meia, se apresenta bem, vem pro campo de ataque. Mais uma vez o Juan dominou, gingou de um lado, de outro. É o Nicolas, na verdade, faz o domínio. Agora sim, o Juan inverte a jogada, o lançamento é lá na ponta direita. O Zé Mário, esperto, deixa a bola passar, fica com ela pra sair jogando pra equipe do Velo. Tenta jogar a bola pra fora, de graça pra Macaca. De graça pra Ponte, hein? Ponte tem que aproveitar, né, Carlão? Tem que aproveitar. Tá encolhido, o Velo encolheu de uma vez. O Velo tá encolhido, a Ponte tenta, né? Às vezes com jogadas não tão claras de gol, mas ela fica com a bola. Precisa ter um pouco mais de ousadia, tentar encarar, arrematar em gol, exigir do goleiro do Velo, que tá tendo uma vida tranquila até aqui. Toca a bola, a equipe da Macaca, Luquinha recebe aqui pela esquerda, já faz o lançamento. Lá na ponta canhota, chegava por ali o Nicolas, antes dele por baixo o Mancha. Rasga, dá um bico da bola, joga pra fora do campo. Tem arremesso manual a equipe da Ponte, mas vai mexer o Velo. Vai mexer a equipe do Velo. Adriano Almeida, fica à vontade. Primeira alteração, Silas vai embora com a camisa 10 para a entrada do 19, Joninha. Joninha vai entrar no lugar do Silas, que não tem pressa nenhuma para sair do gramado. A outra alteração, Cabela, é o 7, Luiz Otávio sai para a entrada do 17, Rodrigo Oliveira. Muito bem, Rodrigo Oliveira em campo. Ok, tá anotado aqui. E o outro, o 19 é Joninha, é isso? Isso.
Joninha. Tá bom. Beleza. Arremesso na cobra da ponta e chega na grande área. No bate e rebate, sobrou pelo meio. Bola espirrada, chega, zaga. Faz o corte pra sair jogando rapidamente a bola enfiada ali pelo meio. Se apresenta João Lucas, devolve na direita. O jogo tá parado e vai subir cartão. Vai subir cartão ali pro Simon, que parou a jogada lá no campo defensivo do Velo, hein, Adriana? Sim, em cima do jogador do Velo, uma falta para parar o contra-ataque. Por isso, Simon, camisa 4, Ponte Pretano, tá amarelado e o jogador do Velo ainda caído no gramado, conversando com o Candançã. Vai ser assim, viu, Cabela? Ah, vai assim até o final do segundo tempo, a não ser que a Ponte vire o jogo, aí vai ter pressa pra jogar, né? 19 minutos e meio deste segundo tempo, tá 1-0 pro Velo. O Marcelo Fernandes, ele vai à loucura aqui com a demora pro reinício da partida, ele reclama com o árbitro, já jogou o boné pra longe uma hora ali. Agora sim, ele começa a partida ali com Mancha, toca na bola com Betão lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando a saída de bola mais uma vez, o Velo despacha pro campo de ataque, lançamento ali pelo meio, Daniel Morim, ele recebe, domina, perde a bola, quem recupera ali pelo meio é o Nicolas, mas sai jogando errado, sobra de bola com o Inayan, invadiu a área, tenta o toque, Simon, abre o compasso para fazer o quarto aqui pela esquerda, já toca na bola, mais uma vez com o Nicolas, briga por ela, tem marcação em cima dele, ele chega por baixo, faz o domínio, tenta a finta, o toque foi feito do lado, fica pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo. Rodrigo Oliveira inverte a jogada, quem sobe lá do outro lado para fazer o corte é o Diego Leão. Tenta o toque na bola, o Pacheco não consegue acertar, mas a bola vai para fora. Último toque do jogador do Velo, arremesso já cobrado. Pedrinho recua, começa com o Rodrigo Souza de novo ali no sistema defensivo, Carlão de Freitas. O jogo a Ponte tá com melhor volume do que estava no primeiro tempo. Mas tem alguns erros também que não dá, né, Carlão? Alguns erros técnicos, né? Agora o Nicolas prendeu a bola, faltou o Luquinho um pouco mais de atenção, coisa da idade também, mas perdeu um pouco ali a concentração na hora do lance. O próprio Marcelo Fernandes gesticulou um pouco com a camisa 70 da Ponte. Ela fica com a bola, mas também não cria, né, o Cabelo? A não ser aquela pressão nos primeiros minutos, mas agora voltou tudo ao normal, passes errados, o nervosismo volta, né? Volta a aparecer, a gente percebe até no gestual dos jogadores. Tá difícil, né, Cabelo? De repente pode acontecer um empate, até uma virada, mas realmente tá difícil. O cenário é bem complicado pra Ponte. Parada pra hidratação, vamos aproveitar e girar o tempo de jogo aqui do Moisés Lucarelli. Tempo e placar do jogo, 21 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. Série A1, Campeonato Paulista, segunda rodada aqui do Majestoso, o placar está assim, ó. Ponte Preta 0 pra Ponte. Velo Clube 1 pra equipe do Velo, Júlio. Central da Bola. Jogos encerrados pela Copinha, o time do Cruzeiro venceu a Ponte Preta, placar de 3-0. Em andamento, Santos 3, Ferroviária 0 e o 15 de Jaú vai vencendo o Guarani, placar de 1-0, Cabela. Futebol Globo CBN. Pois é, jogadores continuam ali se hidratando, o técnico da Ponte Preta e também o Pintado, Marcelo Fernandes e o Pintado, os dois conversam com os atletas ali na beirada do campo, para ver se consegue acertar alguma coisa ali em campo, o Marcelo Fernandes, né? Vamos ver se a Ponte consegue voltar com aquela volúpia que voltou no segundo tempo, de repente no primeiro tempo a paralisação, ela surtiu efeito pro Velo, né? Quem sabe no segundo tempo a Ponte possa aproveitar. Continua lá o Pintado conversando com todo mundo ali, os jogadores da Ponte já vão voltando programado, o Marcelo Fernandes também toma uma aguinha ali, o Gé vem falar com ele, bate um papo lá com ele, o Gé fala assim, mostra lá que tá protegendo, fazendo a parede, a proteção, mas a bola não tá chegando também, né? Quando chega meio quadrada. Tanto é que o Gé por várias vezes ele teve que sair da área, fazer essa jogada de bola no chão que não é a dele, perdeu, né? Perdeu estas jogadas. Então falta alegria, né? Falta o entusiasmo, o brilhantismo de alguns jogadores, né? Principalmente o Elvis, que está numa noite pouco iluminada. E sem o Elvis também o ataque fica passando fome, ou seja, é uma Ponte abaixo, né? Por isso não consegue aí fazer frente até o momento ao Velo. Recomeça a partida. Lançamento foi feito, a bola foi para fora, arremessa pro Velo. Mais 23 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Velo tá ganhando, já a metade do segundo tempo já foi. Velo pro ataque, Inayan faz a cobrança com as mãos, joga no campo de ataque, o lançamento é pro Joninha, carregou na linha de fundo, pintou cruzamento, segunda trave, Diogo Silva saiu para fazer a defesa e toca com o pé ali pro Pacheco, já sai carregando o Pacheco buscando o campo de ataque, o Gé se atirou lá pela ponta direita, Pacheco demorou para lançar, quando lançou, o zagueiro já tinha encostado lá no Gé. Recupera a bola, a equipe do Velo, Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui
Aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Bola pra fora, arremesso manual pro Velo, lá pela esquerda. Chega lá na cobrança o Zé Mário. Busca alguém pro passe, tenta jogar no campo de ataque pro Daniel Amorim. Chega o Rodrigo Souza por baixo. O Rodrigo Souza chegou chutando tudo, chutou até o jogador da ponta que tava ali, que era o Nicolas. Tá lá ele, olha lá o Nicolas. Faz o domínio. Carrega a bola ali pelo círculo central do gramado, encosta a marcação e faz a ligação com o Simon. Zagueirão que vem pro ataque aqui pro lado esquerdo. Mais uma vez ela volta com o Nicolas. Mais atrás com o Rodrigo Souza. Fez o passe com o Simon pela ponta canhota. Domina. Levanta a cabeça pro lançamento. Prefere o toque curtinho ali com o Juan. Devolve a bola com o Simon. Lado esquerdo. Marcação encosta. Vai pra cima ali mais uma vez o Simon. Lançamento do Simon. Bota lá na grande área. Chega Nayan por baixo para fazer o corte, antecipa ali a chegada do Luquinha. Lançamento vem pro campo de ataque, Amorim faz o domínio, protege a bola bem ali no gramado, briga por ela com o Juan. Juan já tem amarelo, toma cuidado aí, Juan. Briga por ela, Rodrigo Souza. Quando tentava fazer a roubada, recebe o toque por trás, a falta anotada é falta para a equipe da Ponte, já cobrando. Elvis recebe a bola do lado esquerdo, vem Ponte pro campo de ataque, faz o leque, levanta a cabeça, busca alguém, o Juan se apresenta ali para ficar com ela, o Juan já vai fazendo o passe do lado curtinho, por ali com o Pedrinho, rola a bola do outro lado com o Diego Leão, faz a abertura com o Pacheco, lá do lado direito, o Pacheco faz o domínio, devolve pelo meio com o Juan, fica pedindo uma falta, o árbitro para o jogo é nota, falta para a equipe da Macaca ali pertinho do círculo central do gramado, Adriano Almeida. O que dá para perceber é que o Velo tá marcando muito ainda no meio-campo, na saída de bola da Ponte, o que tá dificultando muito até qualquer organização no ataque alvinegro. Já passamos de 25, Ponte no ataque, mais uma vez com o Simon, pinta o lançamento no campo de ataque, sobe de cabeça Luquinha, faz o desvio, ela vai lá nas mãos do goleiro Marcelo Cardet. Vai mexer de novo a equipe da Ponte, pelo jeito, chamou alguém ali, Carlão? Chamou, ainda a gente precisa se familiarizar, né, com os jogadores novos, mas só falando dessa falta de produtividade ofensiva da Ponte, né, também não tem as jogadas pelas laterais, né, o Luquinha aqui pelo lado esquerdo improdutivo até aqui, o lado direito ora aparece com o Pacheco, né, tem até uma movimentação maior ali, mas a Ponte encontra dificuldades, né, ela naufraga no sistema de marcação do Velo, o Velo não consegue contragolpear, a bola fica com a Ponte, mas não acontece nada, né? A Ponte circula, mas ela não consegue uma penetração, não consegue uma ultrapassagem e a defesa do Velo vai tendo vida tranquila. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 minutos deste segundo tempo de jogo, a bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista. Olha a Macaca com o Gé pela esquerda, brecou, olhou, preparou, tentou o cruzamento, bateu em cima do marcador. Aqui o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Velo Clube. 1 pro Velo que vem pra cima, trabalha com Joninha lá pelo lado esquerdo, sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe do Velo aqui. 1-0 pro Velo, viu, Júlio? Central da bola. É isso, Cabelo. Ele segue na copinha. 15 de Jaú 1, Guarani 0 pelo Campeonato Paulista. Mais cedo o Palmeiras venceu o Santos por 1-0. E você sabia que o Velo tem apenas uma vitória em 25 jogos como visitante no Paulistão? Foi em 1979 contra o Marília 2-1. Futebol Globo CBN. Trabalha mais uma vez o Velo na roubada de bola ali pelo meio. João Lucas já faz a abertura lá pela esquerda com o Joninha, bola devolvida, linha de fundo. João Lucas chegou pro cruzamento, vem bola pra grande área ali pelo meio, não tem ninguém do Velo. Pra sorte da Macaca, o Juan fica com ela, faz o domínio, sai jogando pra equipe da Macaca. Já faz a ligação com o Luquinha, aqui do lado esquerdo, todo mundo pede velocidade pra ele, para, olha, tenta o toque, joga na frente, deu certo ali com o Gé, que recebe, domina a bola mais uma vez o Gé, vem com ela, inverte a jogada lá pelo lado direito com o Elvis, recebeu o Elvis, dominou, bola vem pra grande área, sobe o Marcelo. E o Gé ficou caído, hein? Ele foi na dividida ali, botou a mão na perna, fica caído com camisa 9 da Macaca. E o árbitro para o jogo para atendimento do centroavante da Ponte Preta, viu, Adriana? E aplica também o cartão amarelo. Cartão pro Mancha, o camisa 3 do Velo, por essa falta que o juiz entendeu como uma vantagem, que a Ponte não conseguiu aproveitar no setor de ataque, mas agora tudo parado. O Gé também já se recuperou. Vai dar bola ao chão ali para a equipe do Velo. Sai jogando mais uma vez, a posse de bola era com a equipe do Rio Claro. O Pintado chamou mais 2 lá. As 2 últimas mudanças da equipe do Pintado vem aí. Tá correndo ali, vai mexer mais uma vez o Pintado. 28 minutos e 40 desse segundo tempo. 1-0, o Velo tá ganhando.
Bola pro campo de ataque, mais uma vez o Simon. Sobe de cabeça para fazer o corte. Briga por ela o Norton ali pelo meio. Vai programado, pede falta, o árbitro anota. O jogo é truncado, faltoso demais, tecnicamente abaixo, o que faz com que o jogo fica feio pra caramba. E favorece o Velo, né? Que está vencendo, jogando atrás da linha da bola, esperando aí um erro da Ponte para tentar definir a partida. Enquanto isso, a Macaca até fica com a bola, mas sem nenhuma produtividade, sem nenhuma efetividade. Os garotos tentam, o próprio Gé brigando muito ali na frente, mas também sem nenhuma qualidade, né? Sem nenhuma jogada mais lúcida. Daqui a pouquinho o Pintado mexe pela última vez aqui, para o jogo pela última vez, vai fazer mais 2 mexidas, o técnico do Velo. Vem aí o 21 e o 18, viu, Adriana? Sim, o Cal e o Lucas Duni. 21 é o Cal, é isso? Isso. Muito bem. Pergunte. O Cal é um dos grandes pensadores desse meio-campo do Velo? Carlão responde. Eu vou observar a hora que ele entrar, camisa 21. Quando ele pegar na bola, eu te respondo, Júnior, se ele vai ser um grande pensador desse meio-campo do Velo Clube. Boa pergunta. Que beleza. Toque CBN marcando. 30 minutos e bola rolando. Chega no tempo quando mexe a equipe do Velo. Com uma velocidade gigantesca, tá saindo ali o camisa 9, Adriana. Sim, em 2 mexidas do técnico Pintado, então foi embora o Matheus Norton com a 8 para a entrada do 21, o Cal, e o 9, Daniel Amorim, sai para a entrada do 18, o Lucas Duni. Lucas Duni, que era titular nesse ataque do Velo, perdeu a vaga para o Daniel Amorim e agora o Pintado de novo vai observar o Lucas Duni no ataque do Velo. Já faz o passe ali, já recebe, faz de domínio, vem pro campo de ataque o Duni. Ali pela direita, vai programando o pedido da falta, o árbitro anota. O auxiliar que estava do lado, só agora que levantou a bandeira, não deu nada. Não deu nada o auxiliar que estava do lado, mas o árbitro estava lá na grande área, apitou a falta, Adriana. Falta pelo lado direito do ataque do Velo. Até o Elvis vai ali para tentar recompor, ajudar em uma espécie de barreira. O Zé Mário é quem se aproxima ali, é quase um escanteio, um pouco mais para trás, mas quase um escanteio numa cobrança de falta que o Zé Mário vai fazer. Vai se ajeitando ali Zé Mário para fazer a cobrança, vem bola para grande área, tá todo mundo lá na área. Chama ali também o Marcelo Fernandes, agora sim, chama ali para mexer pela última vez a equipe da Ponte. Vem bola para grande área, tá todo mundo lá dentro, Zé Mário da batida. O Candançan ali conversa com a galera dentro da grande área, famoso empurra lá dentro, um puxa daqui, o outro puxa de lá. E a falta vai ser cobrada. Bom momento para a equipe do Velo que ganha por 1-0. Zé Mário na cobrança, aperta a canhota direto pro gol. As mãos do Diogo Silva. Praticamente atrasou a bola pro goleiro da Ponte Preta ali, viu, Adriana? Essa ficou fácil e o Diogo Silva tem pressa. Já faz o lançamento lá no campo de ataque, ali com o peito, o Pacheco tenta ajeitar pro Pedrinho. Foi na dividida, sobra de bola com o João Lucas. Vem o Velo, tocando a bola ali pela meia. Rodrigo Oliveira, domina a bola, recua. Lá para começar de novo e lá com o Betão. Dominou, fintou, carregou, zagueiro, sai jogando, bota a bola pela direita. Vem aí o 99 da Macaca, viu, Adriana? Damião. Daqui a pouquinho, Damião tá em campo. Trabalha mais uma vez a chegada do Velo no campo de ataque. A tabela mal feita, bola para fora. Quem tocou na bola foi o Cal, que não pensou muito desse momento para fazer o passe, jogou de graça para fora. Arremesso manual para Macaca quando mexe a Ponte, Adriana. Tá indo embora o Gé, camisa 9, Gé sai para a entrada do 99, Damião. Gé saiu, tá ali, parece cansadão, brigou bastante lá na frente. Brigou e é comprometido, lutando, né, tecnicamente abaixo, não teve tantas oportunidades, mas brigou, né, assumiu a responsabilidade, não fez um grande jogo, mas pelo menos lutou lá contra os zagueiros do Velo. Bola recuada lá pro Diogo Silva. Lucas Duni vai pra cima do Diogo Silva. Quase que ele é travado na hora H ali. Teve o toque aí do jogador do Velo. Arremesso manual pra Ponte. É lá pelo lado direito. Vai se ajeitando lá pra cobrança o Pacheco. 1-0. O Velo tá ganhando. 33 minutos é o segundo tempo. Tempo vai passando, o tempo vai correndo. A torcida vai ficando apreensiva. E a Macaca vai perdendo o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Campeonato Paulista, tiro curto. 8 rodadas ali pra classificação ou pro descenso. Então, é o segundo jogo da Ponte, vão faltar 6 aí pra Ponte tentar se recuperar. Primeira rodada já perdeu pro Corinthians, tá perdendo pro Velo. Aí ficando a situação complicada aqui pela Macaca.
Vem mais uma vez o Elvis, que vem buscar o jogo aqui no sistema defensivo. Bota no campo de ataque, ali por baixo, quem briga por ela é o Nicolas. Ficou com ela, dominou, protegeu, foi puxado. É falta. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela esquerda, Adriana. E o Elvis já se aproxima ali para pegar a bola, é uma falta longe, do lado esquerdo já cobrou. Já botou lá na frente pro Luquinha. Escorregou, bola voltou com o Elvis. O Elvis prepara o cruzamento, vem bola pra grande área. Rodrigo Souza caiu de maduro lá na área, né, Adriana? É isso? Não conseguiu nem subir para tentar qualquer cabeceio. Muito mal o ataque ponte-pretano nessa noite. E agora cartão amarelo pro Pacheco ali, que impediu um ataque do Velo. E aí, o Carlão, faz um lançamento lá. Eu não sei se ele realmente caiu porque caiu ou tentou cavar alguma coisa. Se tentou cavar alguma coisa, não era o momento para isso. E aí dá contragolpe pro Velo e o Pacheco precisa matar a jogada porque não ia conseguir acompanhar. Toma cartão, mas acho que caiu caiu de maduro mesmo ali, não foi para tentar ludibriar. Olha o Velo. Olha o Velo, vem pra grande área, lançamento pra dentro da área, passa por todo mundo, Diogo Silva, fica com ela, evita a saída, já sai trabalhando com o Simon aqui pela esquerda. 34:50. Vai ficando cada vez mais apreensiva a torcida Ponte Pretana, que vai conhecendo a Ponte Preta 2026 com a maior parte das caras já conhecidas do ano passado, mas desse ano aqui não tá dando certo não. Até agora 2 derrotas, até aqui a segunda derrota pro Velo. Trabalha o Velo, câmbio de ataque, Juan puxou ali, ó, o Juan já tem amarelo, e essa falta que ele puxou ali o jogador, se ele não tivesse cartão, Carlão, ele poderia ter tomado amarelo. Poderia ter tomado, aí o árbitro deve ter observado isso e resolveu ponderar. O Marcelo faz aqui, alterna, né, ou muda o posicionamento dos jogadores, o Pedrinho vem pro lado esquerdo, o Luquinha vai pro lado direito. Dos meninos, eu senti o Luquinha um pouco disperso, né, começou bem até dando uns toques bonitos na bola, mas depois dispersou em alguns lances, é coisa da idade, às vezes é imaturidade, mas precisa estar mais ligado. Para jogar na ponte tem que ficar ligado. Olha o Velo, vem pra grande área, sobe pra fazer o corte o Rodrigo Souza, quem dá um bico da bola é o Simon, vai sobrando ali pelo meio com o Damião, que briga com os defensores ali, bola chega por baixo, sobra com o Marcelo Augusto, que toca lá atrás pra começar de novo pra equipe do Velo. Vai trabalhando o Velo, vem pro campo de ataque, a ponte vai se defendendo. 1-0, o Velo tá ganhando, é outra falta ali pelo meio, Adriano Almeida. Tá do jeito que o Velo gosta, né? Cavando muitas faltas ali perto do círculo central e segurando esses últimos 10 minutos que faltam para confirmar a vitória. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36,5, segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Velo Clube. 1 pra equipe do Velo, Júlio. Central da Bola. Mais cedo pelo Campeonato Paulista, o Primavera venceu o Mirassol por 3-1 e o Palmeiras derrotou o Santos placar de 1-0. Pela Série A2, Inter de Limeira 2, São Bento 0. Futebol Globo CBN. Tem falta pro Velo, é pela meia direita, vai chuveirar na área, Adriana. Vai chuveirar na área, 2 jogadores do Velo, o Inayan tá na bola, assim como o João Lucas, os dois ali conversando, um deles vai lançar essa bola para a área da Macaca. Daqui a pouco o público e renda. Todo mundo na área, vai pra cobrança da falta, João Lucas, perto da canhota, levantamento feito. Subiu lá pelo meio para fazer o toque de cabeça, o Mancha, mas já estava em posição irregular o ataque da equipe do Velo. 37-20. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Ponte pro campo de ataque, lançamento é pro Pedrinho lá pela direita. Não consegue fazer o domínio, era o Luquinha, saiu aqui da esquerda, foi lá pra direita, o Luquinha tenta fazer a finta, não consegue, perde a bola, Ponte Preta agora recupera. Ali pelo meio, sobra de bola lá pela direita, Pacheco com ela, vem cruzamento, saiu rasteiro. Bola bateu no zagueiro, voltou no Pacheco, sobra com o zagueiro, dá um toque da bola, agora tá fica morto caído também, né? Nossa, tá morto agora. Despencou lá o Pacheco. Despencou, tá muito cansado. Aí não tem mais como mexer a ponte, hein? Não tem. Coisa. Tá difícil, né, Cabelo? Eu acho que nesta situação vai ser difícil a Ponte escapar do rebaixamento, mesmo faltando aí 6 jogos, né? Mas é um cenário trevoso, é um cenário que a gente não percebe assim, né? Se vai ter melhora, né? E se a Ponte não conseguir sair desse transfer vai ser muito complicado, e até os jogadores que estavam aí já estão deixando o clube. Então é um cenário terrível, um cenário ruim, e que a própria
a torcida, né? Você percebe, né? O sentimento da torcida, sem forças até para protestar, e vai ser difícil. Eu acho que hoje, dentre os 16 participantes, Cabelo, me corrija? Sim. Dentre os 16, eu acho que a Ponte, depois do fechamento desta segunda rodada, é o time que mais está com cara de queda por tudo que está acontecendo no Moisés Lucarelli e pelo time, né? Não vai ter reforço, molecada. E outra, né? entra em campo emocional do jogador. O emocional também, por exemplo, ela tem a possibilidade de perder o jogo e poderia perder por um placar até maior para o Velo, né? Com todo respeito à comunidade de Rio Claro, que comparece até em bom número aqui, mas o Velo também é um candidato ao rebaixamento e você percebe a diferença do Velo com a Ponte. Então, por isso, eu acho que no fechamento da segunda rodada, a Ponte é o time que mais está com cara de rebaixado. E o campeonato está no começo, que nada, já estaremos na metade. Semana que vem já é a metade. Se tivesse um transfer ban, mas o salário dos jogadores estivesse em dia, era outra história. A gente não vê perspectiva, porque, por exemplo, se a Ponte consegue pegar alguma verba e pagar o transfer ban, você imagine os jogadores que estão com salários atrasados e os funcionários que fizeram greve hoje. Ou seja, a situação é caótica. Eu acho que hoje, e o torcedor sabe disso, se tem um torcedor calejado com relação a time de futebol, é o torcedor da Ponte, na boa e na ruim. E agora tá na ruim. Eu acho que o torcedor sabe que o que ele está vendo aqui é um cenário terrível, é um cenário triste, é um cenário preocupante. E eu acho que o torcedor vai até compreender esses garotos que estão lutando, que estão brigando, os mais velhos também, que assumiram uma bronca desde o ano passado. E enquanto os mandatários estão ali na torre, né, com o ar-condicionado, e não sei se estão preocupados realmente com a entidade, com o destino da Associação Atlética Ponte Preta. Girando o tempo e placar do jogo aqui na CBN. Bola recuada ali da fogueira pro Diogo Silva, fica com ela, bota o ordem na casa, já passamos de 40 minutos de bola rolando. É o segundo tempo do jogo aqui no Moisés Lucarelli, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó: Ponte Preta 0 pra Macaca, Velo Clube 1. Marcelo Augusto marcou lá no primeiro tempo aos 27 minutos, Júlio. Central da Bola. E amanhã, pela sequência do Campeonato Paulista, mais 3 jogos. O Botafogo recebe o Noroeste, o Bragantino joga contra o Corinthians e o São Paulo encara o São Bernardo. Futebol Globo CBN. Vem Ponte Preta tabelando, bola enfiada pro meio da grande área, tentava a chegada ali pela frente da grande área. Mais uma vez quem tava lá no meio da grande área era o Rodrigo Souza, brigando pela bola. Tá de centroavante o Rodrigo Souza, lá ao lado do Damião. Vem Ponte Preta pra cima mais uma vez com o Simon. Aqui pela esquerda para fazer o domínio. Toca na bola, bola rolada lá pelo outro lado, na direita. Faz o lançamento o Elvis pra grande área, passa por todo mundo. Ela vai saindo em tiro de meta pra equipe do Velo Clube. Cabela. Oi. Aproveito esse tiro de meta para confirmar público e renda aqui no Majestoso nessa noite. Público total 4.574 pessoas, para uma renda bruta de R$109.650. 42 minutos é o segundo tempo, bola lançada para o campo de ataque, sobe de cabeça o Simon para fazer o corte, ela sobra ali pelo meio com o Pedrinho, recua lá com o Diogo Silva para fazer o domínio, sai da grande área o Diogo Silva, manda todo mundo lá para frente, ele vai fazer o lançamento, joga lá na ponta direita, o Luquinha tá por ali, ele faz o lançamento, quem faz o domínio e coloca no gramado é o Damião, encara a marcação do Betão que vai para cima dele, encarou, brecou, chacharicou de um lado, de outro, protegeu o Damião, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta ali, ele tenta a fita, perde a bola. Recupera o Velo para sair jogando, já bota no campo de ataque, vem carregando lá pelo lado esquerdo o Joninha, botou na frente o lançamento para ele mesmo, corre atrás da bola, tem a marcação em cima dele do Rodrigo Souza, saiu lá da grande área, veio brigar pela bola o Rodrigão para fazer a roubada. Ele estava de centroavante, acabei de falar, estava lá de centroavante, saiu da grande área para fazer o corte aqui no sistema defensivo, já bota no campo de ataque lá pro Luquinha, a bola vai para fora. Último toque do Ponte Pretano, arremesso manual que favorece a equipe do Velo. 43 minutos deste segundo tempo. Júlio Nascimento, jogo da Ponte Preta no próximo final de semana é contra o Capivariano lá em Capivari, é isso? Exatamente, fora de casa, né? Esse jogo, né, Cabela? E detalhe que o time do Velo joga também no mesmo horário, sábado, às 5 horas da tarde, contra a Portuguesa no Canindé, os dois times voltando à ação logo no sabadão, Cabela. Pois é, vai pegar um capivariano que vem de
de vitória sobre a Portuguesa, venceu por 1-0, perdeu na primeira rodada, mas ontem venceu, vem com 3 pontos da bagagem, que pode jogar um pouquinho mais tranquilo com a Ponte Preta e segurar a Ponte pra trás deles com um empatezinho, Carlão. Eu acho que hoje, independente do adversário, pra Ponte sempre vai ser um perigo, né? Ainda mais o capivariano empolgado pela vitória sobre a Portuguesa, estádio todo remodelado, não tem vida fácil, Cabelão. Vem mais uma vez o Velo, tocando a bola pro campo de ataque, o árbitro pega uma falta. Em cima do Joninha, ali pela esquerda, vai levar perigo pra meta do Diogo Silva e Adriana. O Joninha tá ali cheio de vontade pelo lado esquerdo desde quando entrou e agora consegue uma falta aí nesses minutos finais para segurar essa bola no campo de ataque do Capivariano e quem sabe também assustar o goleiro Diogo Silva. Já passamos de 44. Vamos ver quanto vai ser o acréscimo, daqui a pouquinho o árbitro vai sinalizar o acréscimo aqui nesse segundo tempo. 1-0, Velo tá ganhando da Macaca. Segunda derrota seguida da Ponte Preta em 2 jogos pela Série A1 do Campeonato Paulista. Toca a bola curtinho lá o Zé Mário, volta a bola com ele, recua com o Marcelo para começar a equipe do Velo no meio campo. O Marcelo Fernando pede tá com 2 jogadores manquitolando. O Pacheco já até tá de centroavante aqui e o Leão. Lá, o Leão manquitolando e o Pacheco também. O Leão já vi ele botando a mão na coxa ali. Desde do meio do segundo tempo ele já estava com a mão na coxa. Lá em Itaquera também ele foi até substituído. Exato. E o Pachecão aqui também, né? Tá com a perna esquerda ali com o calção levantado. Que coisa, que cenário. Outra falta pro Velo, essa mais próxima da grande área, Adriana. Vai levar muito perigo, até um chute colocado vai bem ali no momento em que o quarto árbitro levanta a placa. Vamos até 51. Tem mais 6 minutos de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. Tem falta para a equipe do Velo, o árbitro tá pedindo a bola, ninguém dá bola pro árbitro. Ninguém dá bola pro árbitro, não quer saber. Agora deram a bola pro homem. Tá lá para fazer a cobrança da falta. 45,5 desse segundo tempo. Tem falta pro Velo. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança o Cal. E tem o Zé Mário. Cal e Zé Mário, os dois estão ali na cobrança da falta. Barreira armada em cima da linha da grande área. Preocupado o Diogo Silva. E os jogadores do Velo estão todos recuados. Não vai ninguém lá pra área. Tá todo mundo aqui. Zé Mário e Cal. Os dois na cobrança da falta. Vai Zé Mário, bateu direto pro gol. Ela foi pra fora. Toca na rede pelo lado de fora, passa perto ali, Adriana. Na tentada colocada, né? No ângulo esquerdo do Diogo Silva, ela saiu. Diogo Silva tem pressa para a cobrança do tiro de meta. A Ponte tem 5 minutos para tentar o empate. 46 minutos deste segundo tempo. Vem Ponte Preta pro campo de ataque. O Velo responde para fazer a roubada. Já toca a bola no Cal. Ele fica com ela. Botou na frente o lançamento. Diogo Silva fica com ela e bota a ordem na casa. E a gente lembra da torcida Ponte Pretana, principalmente os uniformizados, Carlão, que em outros tempos, um momento como esse, eles faziam essa arquibancada um inferno. E isso que deixa o torcedor mais indignado, né? Porque as organizadas que seriam aí uma esperança de um protesto, que seriam aí a esperança de uma oposição, uma vez que até as vozes contrárias a esta diretoria se enfraqueceram ou cansaram, se desgastaram, mas também parece que estão concordando ou estão entendendo a situação, né? Hoje a própria torcida jovem no Instagram soltou lá um comunicado meio que entendendo o que está acontecendo. Então um órgão que poderia ser uma voz de protesto, né? Uma voz para confrontar todo esse estado de coisa que acontece na Ponte, também está se calando, né? Então por isso o torcedor comum ele fica de mãos atadas, né? Ele fica calado, ele fica mudo, porque ele não tem força, ele não vai sair do trabalho dele para vir protestar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Então é um momento terrível, um momento nebuloso, um momento triste da Ponte Preta na vida dela, que ela poderia curtir esse ano, depois de um 2025 dentro de campo tão legal, tão bonito, mas passados aí 2, 3 meses, né? Se tanto, a Ponte aí convive com essa situação tão frustrante. Recuperação de bola ali pelo meio do Nicolas, tentou o lançamento muito forte, foi lá com o Marcelo Carné, que bota a ordem na casa do Velo. 48, você vai ver o toque da CBN marcando aí, tá aí, 48 minutos é o segundo tempo, vamos a 51, tem mais 3 minutos de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli, 1-0, o Velo tá ganhando, despacha pro campo de ataque o Carné, sobe de cabeça o Simon, responde, sobra com o Nicolas, põe no gramado ali com o Pedrinho, protege a bola, tenta escapar da marcação, ginga de um lado, gira do outro, faz a ligação com o Diego Leão, já despacha pro campo de ataque, lançamento pra ninguém.
direto para fora, só arremesso manual pro Velo, que não tem pressa nenhuma. Reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli, reta final de partida nessa segunda rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Vai dando Velo, 1-0 para cima da Macaca. Tem arremesso manual cobrando o Velo. Rodrigo Souza corta ali pelo meio, chega o Elvis atrasado, fica na bola para sair jogando o João Lucas, vai programado, pede falta, o árbitro que não foi nada. Mas o árbitro tá voltando, dando uma falta mais atrás, estava dando uma vantagem, é isso, Adriana? Pelo menos ele deu agora uma falta do Nicolas, né? Lá atrás ele achou que o jogador do Velo ia conseguir evoluir no lance, não conseguiu, falta marcada. Sem pressa nenhuma, o Velo para fazer a cobrança 49. Vamos a 51, finalzinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Despacha a bola pro campo de ataque, o lançamento foi do Mancha. Bota lá no campo de ataque, sobe de cabeça o Diego Leão, que está se arrastando em campo lá. Tá tudo torto lá, mancando pra caramba, sentindo Cabela. muito. Pois não. E um detalhe, o jogo não acabou e por mais que só tá 1-0, pode ser ainda que empate, muita gente já foi embora das arquibancadas, tanto na vitalícia como na geral. Pois é, o torcedor tá acompanhando, tá vendo que não tem reação, o time não tem força pra chegar, vai indo embora. O Velo vai se segurando, vai segurando 1-0. Vem lançamento, Cal no ataque, a bola bate nas costas dele, consegue ficar com a bola, mas quem briga... Opa! Tomou ali, puxou a camisa do Rodrigo Souza. Aliás, puxou muito, e a camisa é boa, porque não rasgou, hein? Camisa da Ponte Preta é boa. Sobra de bola ali pelo meio, toca na bola mais uma vez, Rodrigo Oliveira despacha pro campo de ataque pro Velo. Vem pra cima, lá pela esquerda, Diego Leão sobe de cabeça, faz o corte, vem por baixo, Pedrinho chega ali pra ficar com ela, tenta ajeitar, abre o braço, busca alguém pra fazer o passe, encontra o Simon aberto aqui pela esquerda. Vem Simon com ela, o zagueirão, faz o lançamento, busca lá na frente o Damião, sobe a zaga de cabeça, o Pacheco não consegue andar em campo. Toca na bola mais uma vez a equipe do Velo, rola a bola ali pelo meio, quem chega, recebe, rouba a bola, foi o Juan, bota na frente, a zaga do Velo corta, ela vem pelo meio, sobra de bola, mais uma vez o contragolpe, o Duni, bota na frente, o Leão não consegue chegar, o lançamento, pra fora! E o Lucas Duni sentiu, hein? O Duni sentiu ali, o posterior também. O Diego Leão correu atrás dele, arrastando a perna, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Velo Clube. 1 pra equipe do Velo. Central da Bola. Ponto final na nossa transmissão. O Velo Clube vence a Ponte Preta por 1-0. Toda a repercussão você vai conferir amanhã na programação da CBN em portal cbncampinas.com.br. Agradecendo a sua audiência até aqui, lembrando que com esse resultado a Ponte vai para a lanterna do Campeonato Paulista. Vem aí a Voz do Brasil. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. 40 leilões de portos e aeroportos. Luciana Colares de Holanda. O foco principal será a interiorização da aviação, garantindo operações mais seguras e eficientes em terminais regionais. E ainda segurança para as crianças.